Romance de uma Rainha. Vera Krijanowski pelo espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. 9ª parte. 4ª parte. As vítimas se agrupam. Capítulo 1. O bruxo em poder das sombras vingativas. Sombra, tu serás a presa da sombra, tu que vens da noite, retorna ao Erebo, rio do inferno. Mistérios de Dionisos. Feliz acaso fizera Orensebe salvar-se dos soldados que o perseguiam, e o ótimo cavalo por ele montado fizera-lhe ganhar considerável avanço, mas, bem depressa compreendeu que essa montada denunciá-lo-ia, e, forçado a abandoná-la, deveria prosseguir pedestremente para o rumo, andando durante a noite, escondendo-se durante o dia nos campos, nas rochas ou nos caniçais. Quebrado de fadiga e pelas privações, atingiu afinal Mênfis, e teria sido difícil, mesmo a um familiar antigo, reconhecer o soberbo príncipe Orensebe naquele vagamundo andrajoso, com a barba inculta, que, exausto, se arrastava penosamente. Em uma grande povoação, próxima de Mênfis, onde entrou forçado pela necessidade de procurar algum alimento, uma derradeira emoção aguardava-o. Fanfarras luzidas emocionaram e atraíram a população para as bordas do rio, onde um escriba real leu a ordem da rainha e depois a proclamação do conselho dos sacerdotes, ordenando a todo egípcio buscar e entregar à justiça o príncipe Orensebe, acusado de crime capital, e proibindo, sob pena de morte, dar-lhe asilo, alimento ou proteção. Quem o entregasse receberia a recompensa de 5 talentos de prata. Consternado e cheio de terror, o príncipe deixou a aldeia, e, chegada a noite, alcançou, com 1000 precauções, a necrópole e o esconderijo de Espazar, onde esperava encontrar seu mestre e cúmplice. O misterioso refúgio, porém, estava deserto, pois Tadar e seu companheiro haviam partido, deixando apenas um escrito, comunicando haverem seguido para Tebas, onde se consideravam mais em segurança, e aconselhando não perder a coragem e a esperança. Malgrado essa contrariedade, Orensebe sentiu-se bem feliz, porque no abrigo existiam vestes, alimentos e mesmo objetos de luxo em abundância. Durante alguns dias, o esgotamento mergulhou em verdadeira prostração, mas, o sono e a nutrição restabeleceram bem pronto as forças do seu jovem e robusto corpo, substituindo o sofrimento físico por uma tortura moral cada vez mais intolerável. Forçado a raurir um pouco de ar fresco, apenas à noite, começava a sentir palpitações do coração e sufocações. O ambiente espesso e aquecido do local, destinado a mortos, tornou-se-lhe insuportável, por isso que, ao contrário de Espazar, ele não podia sair da toca a qualquer momento. Os dias tornavam-se semanas, e notícia alguma, nem mensagem lhe chegavam, as provisões tocavam seu termo, e o próprio esconderijo não mais lhe parecia seguro, porque surpreendera um homem rondando, à noite, na necrópole, a espionar suas saídas. O príncipe ainda mais se confinou, e, embora houvesse desaparecido o misterioso espião, receava uma surpresa a qualquer momento. Torturado pela inquietude, levada ao extremo pelo silêncio obstinado de Nife, pela ausência completa de notícias do exterior, ameaçado de morrer de fome, dentro de alguns dias, resolveu abandonar o Vale dos Túmulos e alcançar seu palácio. Lá também poderia ocultar-se e, principalmente, talvez saber algo a respeito de Nife, sua última esperança. Estaria ela morta, ou, igualmente, ter-se-ia afastado dele, a despeito do veneno que ingerira. Tomada tal decisão, Orensebe acomodou em uma sacola os restantes alimentos, e, à noite, esgueirou-se para fora do abrigo, encetou a marcha para o seu palácio, onde atingiu sem embaraços a porta secreta, e penetrou no jardim. Tudo estava silencioso, tal qual ao tempo do seu poderio, mas, que total mudança! Com inseguros passos, atravessou as aleias tão suas conhecidas, todos os recantos que lhe recordavam ou as orgias, as mortes, ou os divertimentos com que distraía suas noites. A lua, em seu segundo quarto, acabava de surgir, inundando de pálida luz o grande lago, não longe do qual se elevava, sombrio e isolado, o vasto palácio, com os seus terraços e galerias, esfinges e vasos de bronze, mas,
os fogachos avermelhados não mais estavam acesos, nenhum servo corria para recebê-lo, nenhum delicioso aroma se espalhava no ar. Tomado por vertigem, arrimou-se a uma árvore e comprimiu a testa com ambas as mãos, estava aniquilado, perdido, abandonado de todos, e reentrava, qual mísero fugitivo, naquele palácio onde, senhor absoluto, cada olhar seu valia por uma ordem, onde todos se rojavam a seus pés. Uma espécie de estertor fugiu-lhe da boca, desespero mesclado de raiva louca sacudiu-lhe o corpo, como se tivesse um acesso febril. De toda aquela desventura, de todo aquele desmoronamento da sua existência fora Néfites a causadora. A lembrança de quem o atraiçoara, rangia os dentes, e um selvagem desejo de torturá-la novamente invadia-lhe a alma. Nesse momento, o olhar incidiu para o lago, e assim permaneceu, com surpresa. Da superfície da água, do sombreado das árvores sobre as bordas surgiam vapores cinzentos, que se expandiam e condensavam, tomando aspecto de mulheres desgrenhadas, envoltas em roupagens pretas. Os estranhos seres deslizavam para ele, tornando-se cada vez mais individualizáveis, à medida que se aproximavam. A aragem noturna sacudia-lhes os negros mantos, descobrindo os corpos desnudos e pintalgados de sangue, os longos cabelos, em desordem, pendiam sobre o peito, os rostos, descorados, denotavam sofrimento e paixão, entre os crispados dedos, entrelaçavam-se rosas rubras. Esse cortejo, medonho e sempre aumentado, caminhou para ele, rodeando-o qual círculo de fogo. À frente dessas mulheres, estava Néfites, como se a ira de Orencebe a houvesse evocado, os ruivos cabelos envolviam-na, qual manto de fagulhas, os olhos, queimando de sanha feroz, fascinavam o seu algoz. Sacudido de horror, olhos dilatados, Orencebe contemplava a multidão de espectros, cujo círculo mais e mais se fechava. Ele as conhecia, a todos aqueles rostos, outrora tão formosos, aquelas jovens criaturas, cheias de vida e de amor, que ele assassinara lentamente, divertindo-se com a sua agonia, abeberando-se do seu sangue. E, agora, Néfite sacudia-lhe, quase junto do rosto, a vermelha rosa que apertava na mão crispada. O aroma sufocante atingiu-lhe o olfato, mas, desta vez, despertando desgosto e repulsão. Como se estivesse ébrio, Orencebe cambaleou, e depois se atirou para a frente, no intuito de fugir, mas, parecia chumbado ao solo, faltava-lhe a respiração, o cérebro dir-se-ia prestes a estourar, e as sombras vingadoras comprimiam-se contra ele, braços gélidos enlaçavam-lhe o pescoço, lábios algidos, exalando putridos odores, colavam-se aos seus, dedos enrijados dentavam-se-lhe nos braços e nas vestes. Desatinado e meio sem fôlego, ensaiou desembaraçar-se. A cabeça girava, ficaria louco, ou um pesadelo o esmagaria. Por sobre-humano esforço, estendeu os braços, repelindo os fantasmas, depois, qual servo sob ladridos, atirou-se para o palácio, mas, após ele, voavam, à semelhança de flocos de penugem sopradas pelo vento, as sombras das suas vítimas. Guiado pelo instinto, na ausência de reflexão, encaminhara-se ele para o terraço comunicante com os seus antigos apartamentos, e ali chegou feito um furacão. As portas estavam abertas, e respirou aliviado. O palácio não se achava abandonado, conforme supusera. Lá, na galeria brandamente iluminada, deslizavam, tal qual outrora, servos ricamente ajaizados, e, no fim da galeria, dois jovens serviçais, acocorados junto de tripés, pareciam nestes derramar perfumes. Foi para eles que dirigiu seus passos, à proporção, porém, que se apropinquava, parecia que recuavam, e desapareceram subitamente. Tomado de terror, ainda uma vez, precipitou-se para outra galeria, a qual fora atraído por uma nova luz, era a da sala das refeições, onde, junto da sua cadeira, elevada num estrado, se viam Chamuz e Repizefá, seguidos de um grupo de eunucos. Rodearam imediatos o seu senhor, porém, os rostos estavam estranhamente lívidos e crispados, suas mãos agitavam copos cheios de um líquido negro e as vozes, ensurdecidas como se fossem bramido longínquo, diziam: "Bebe este veneno que nos deram em recompensa de nossos serviços, de nossa fidelidade."
O príncipe ignorava os últimos envenenamentos cometidos por Tadar, e, ao pensamento de que lá também encontraria espectros de suas vítimas, de que apenas ele vivo erraria por entre aqueles mortos, os cabelos se lhe eriçaram de pavor, e se abateu sobre as lajes do chão. No mesmo instante, as luzes extinguiram-se e só um raio fraco de claridade escassa continuou a brilhar no terraço que separava a sala das refeições. Com um grito selvagem, Horenseb retesou-se, e, como que perseguido por 1000 demônios, pulou para o jardim, mas, lá, aguardava o cortejo desgrenhado das mulheres sangrentas, precedendo-o, rodeando-o, a ondular em seu derredor, pareciam arrastá-lo de alheia em alheia, colando-se a ele, atravessando-o com uma friagem de gelo, quando ele tentava deter-se. Na caminhada louca, desembocou de súbito no redondel ao fundo do qual se elevava o estrado de pedra onde outrora se entronizava, enquanto a seus pés chafurdava-se a embrutecida multidão de seres humanos que lhe serviam de diversão. A cadeira dourada havia desaparecido, as guirlandas de flores ausentes, só a luz do luar brincava sobre os degraus pétreos e sobre as alvas colunas que sustinham o dossel do nicho. Pareceu-lhe, nessa conjuntura, que lá, naquela elevação, estaria acoberto dos perseguidores, encontrava-se, de resto, no limite das forças. Manando suor, arquejante, tropeçando a cada passo, subiu a escadaria e agachou-se no fundo da concavidade. Tudo em torno era calma, o séquito horrífico desaparecera. Extenuado, querendo comprimir com as mãos o agitado coração, fechou os olhos, mas, de pronto, estremeceu, sons confusos, cânticos distantes atingiram seu ouvido. O rumor aproximou-se, pouco a pouco, aumentando de intensidade, lembrava o sibilar de uma ventania de temporal, entremeado de ruídos surdos, esvaindo-se qual a queixa de um moribundo, e depois uma selvagem melodia atroante qual fanfarra, acompanhada de gritos dissonantes e de sussurros de orgia. Fremente, endireitou-se, e o olhar, espavorido, voltou-se para a clareira que começava a popular-se. Lá, deslizavam, em fila, as cantoras, com as harpas nos braços, os dedos lívidos percorrendo as cordas, os lábios azulados entreabertos, enquanto as dançarinas, tão vaporosas que deixavam ver os objetos circundantes através de seus corpos diafanos, bailavam sem descanso nem trégua, sacudindo as brancas vestimentas, torvelinhando num rodar desenfreado. Em redor, agrupava-se uma turba, muda, de faces lívidas e imóveis. Era a corte que ele tivera prisioneira no palácio encantado, e que vinha, tal qual outrora, rodeá-lo e distraí-lo. Apenas, todos quantos tinham vivido, trabalhado e divertido o amo, estavam mortos, ceifados na flor da idade, e a recreação que ofereciam ao antigo carrasco era uma diabólica vingança. Acocorado, qual quadrúpede da selva, no fundo do nicho, o corpo encharcado de transpiração gelada, fichava o terrificante espetáculo. Quisera fugir, mas não ousava tal, porque nos degraus estavam igualmente agachadas Néfites e suas companheiras, e se ele pousasse o pé nos degraus eles afundariam, e o atro abismo, antevisto por Nife, o engoliria. Não, estava prisioneiro ali, e devia assistir às danças, escutar os cânticos que, na sua discordante e selvática melodia, como que incorporavam as paixões insaciadas daquelas almas sofredoras, e excitavam os desejos desordenados do coração humano, que tomavam vida, bramindo qual tempestade. Quem não conhecia aquela dolorosa música, imagem da luta entre o homem e a divindade, entre o bem e o mal, entre a destruição e a conservação? Esses sons trespassavam, tal qual agudas flechas, o dolorido coração do homem encarnado, criminoso, sucumbindo sob a expiação, igual ao espírito que erra sem repouso no espaço, ouvindo gritar em todas as suas vibrações. As leis divinas que afrontaste vingam-se sobre ti mesmo, teus próprios abusos criaram os sofrimentos. Criatura cega, que, em tua ira, matas, fica sabendo que destróis apenas uma forma de argila, e a centelha imortal, que habitava nela, transforma-se e eleva, na marcha grandiosa do leibor eterno. Não te ouvides de que o gozo do crime é sempre um transitório momento, em seguida do qual pesadamente se estende a punição.
Por incoercível lei de equilíbrio, o mal praticado recai sobre ti, apossa-se do teu frágil coração e o tritura sob a dor expiatória, até que, tornado tenro e flexível, seja apto para refletir a divindade na sua perfeição infinita. Sem o compreender, Horensebe pagava, durante aquela infernal noitada, os criminosos prazeres, ele se considerara invulnerável nos momentos em que tudo se quebrava a seus pés. O primeiro raio do sol no levante pôs, afinal, um termo às horas de angústia, as trevas desapareceram e com elas as sombras vingativas, benfazejo calor penetrou os membros entorpecidos do culpado, dissipando-lhe o torpor. Ra parecia dizer-lhe: vê, eu sou a claridade, inimiga das trevas, e meus fulgentes raios põem o crime em fuga. Se me houvesses ficado fiel, não temerias a noite, repouso, quentura, amor, tudo a ti eu teria dado. Lentamente, cabeça baixa, Horensebe desceu e arrastou-se para o pavilhão onde Nife dormira o sono encantado. O leito ainda ali estava, e, afastando as cobertas, o príncipe mergulhou num sono de chumbo, exaurido totalmente de todas as forças. Quando, afinal, despertou, o sol descia no horizonte, sentiu-se alquebrado, a cabeça pesada e atormentado pela fome e sede. Aproximando-se de um nicho, abriu o pequeno armário secreto e dele retirou uma ânfora com vinho e uma caixeta com frutas confeitadas em mel, com o que acalmou a fome, voltando novamente ao leito, para coordenar ideias. O horror da sua posição apareceu-lhe em toda a nudez, estava perdido, sua cabeça posta a preço, aquele palácio deserto seu último asilo, os mortos, é certo, serviam-no ali fielmente, porém, só em lembrar-se da noite, gelado arrepio percorreu-o. Pensou em Nife, a única vítima que poupara, não por amor, e sim por interesse, e que, evidentemente, o abandonara, ou tivera infrutífera a intercessão junto à rainha. Decididamente, tudo terminara. Amargo desencorajamento, uma lassitude sem classificação avassalava-o, não valeria mais terminar tudo, entregar-se ele mesmo. A noite surpreendeu-o nas reflexões, e, com as trevas, ressuscitaram os terrores, cada rumor fazia-o estremecer, de cada canto acreditava ver surgir um dos terríveis espectros. Com súbita resolução, ergueu-se, arriscar tudo era melhor do que permanecer sozinho naquele local. Avizinhando-se do armário secreto, retirou um archote, que acendeu, e, evitando olhar para a direita ou para a esquerda, rumou para o palácio. Parecia-lhe que, por detrás, pisava no chão a turba invisível e que, da sombra de uma coluna, se destacava a cabeça desfigurada de Néfites, olhando-o com raivoso chacotear, mas, reunindo toda a coragem, passou além, atravessou correndo os seus apartamentos, e bem depressa se encontrou na parte reservada antigamente ao pessoal dos serviços. De repente, confuso murmúrio chegou-lhe ao ouvido. Parou para orientar-se, e compreendeu que um grupo numeroso de homens devia encontrar-se no pátio contíguo, dependente dos aposentos ocupados outrora por Repzefaa, Chamuz e outros servidores de confiança. Apagou o archote, e, abrindo uma porta oculta, achou-se sob a arcada sombreada de um peristilo, contornando o vasto pátio no meio do qual se encontrava uma escudela. Respirando custosamente, encostou-se à parede e fixou, com sombrio olhar, os imprevistos hóspedes que se albergavam em seu palácio. Em redor de muitos braseiros, estavam acocorados soldados, conversando e brunindo suas armas, enquanto num pequeno terraço, fortemente iluminado, dois oficiais se entretinham no jogo de damas. Uma escolta, comandada por um terceiro, entrava então, regressando de ronda. Resolvendo-se bruscamente, o príncipe abandonou o esconderijo e andou reto para o terraço, mas, ao aparecer no círculo da luz, os soldados pularam, aos gritos, os oficiais pegaram as armas, e, num abrir e fechar de olhos, estava no centro de uma roda ameaçadora de lanças e espadas. Todo este tumulto é desnecessário, disse Horensebe, calmo, eu me entrego, voluntariamente. Eide sabiamente, respondeu Antef, baixando a espada, em poupares uma luta. Vou comunicar ao grande sacerdote Amenófis a tua prisão, e, até novo aviso, ficarás aqui, prisioneiro.
Tendo dado algumas ordens, Antef pôs a mão no ombro de Horensebe, que permanecia silencioso, e disse: Segue-me, vão servir-te uma refeição e preparar uma cama. Alimenta-te e dorme, pois me pareces exausto. Meia hora mais tarde, o príncipe estava à mesa, ante um bom jantar, em sala do seu antigo apartamento. Ao menos, não estava só. Come, sem temor, nada está envenenado como estavam as provisões que deixaste aqui e que mataram os teus servidores, disse Antef, com amargura. Horensebe baixou a cabeça, com esforço comeu um pedaço de caça e bebeu um pouco de vinho. Depois, voltando-se para o oficial, perguntou, hesitante: Sabes onde se encontra, agora, Nife, minha esposa? A nobre Nife está em Tebas, mas, se contas com ela para obter teu perdão, esperarás inutilmente, a menos que consigas inocentar-te dos crimes e sacrilégios que te imputam, respondeu, irônico, Antef. Deita-te, dorme, tu careces de forças. Silenciosamente, Horensebe estendeu-se no leito que lhe haviam preparado, e seu esgotamento moral e físico, absoluto, fez que bem depressa adormecesse. Na tarde desse mesmo dia, Hartatef, Ismencara e um velho preto, devotado, haviam chegado a Mênfis, dissimulando no fundo da sua embarcação uma grande caixa para múmia, destinada a esconder em seu interior o perigoso réu procurado em todo o Egito. Quando anoiteceu, Hartatef e seu cúmplice rumaram para o Vale dos Túmulos, mas, em vão procuraram o príncipe e chamaram por ele, guiados pelas indicações de Nife, foram ao esconderijo de Espazar, e convenceram-se de que Horensebe abandonara o refúgio. Acabaram as provisões, e refugiou-se no palácio, monologou Hartatef. E, maldizendo a infeliz eventualidade, resolveu procurar o príncipe, imediatamente, em seu novo retiro. Penetraram sem estorvo nos jardins, deixando a embarcação escondida nos caniçais, mas, infrutiferamente vasculharam todos os latíbulos indicados por Nife, o príncipe não era encontrado. Estará no palácio, murmurou Ismencara, enxugando o suor que lhe escorria da testa. Vamos lá, e o acharemos, salvo se foi preso. Eu sei, felizmente, onde se alojam os soldados, respondeu Hartatef. E os dois aventureiros penetraram resolutamente na casa, que, de início, examinaram, sem resultado. De repente, porém, o audaz homem parou, estremecendo, e pegou o braço de Ismencara. Por uma porta aberta, viu uma sala, iluminada por archote preso à parede, e, sob a luz avermelhada, reconheceu Horensebe, estendido, olhos fechados, sobre um leito de repouso. Soldado etíope, de costas, estava de sentinela, encostado a uma coluna. Serpeando, qual réptil, Hartatef, deslizou para o vigilante, e lhe enterrou um punhal nas carnes. Sem um grito, o soldado estendeu os braços e, sustido pelo assassino, resvalou para o chão, sem ruído. Então, Hartatef, célere qual sombra, aproximou-se do leito do príncipe, e, apoiando-lhe a mão na boca, sussurrou. Não grites, Horensebe, sou um amigo enviado para te salvar, acrescentou, ao ver que o prisioneiro abria os olhos. Sem discutir, animado de nova esperança, o príncipe levantou-se e seguiu o seu libertador. Ismencara reuniu-se a eles, e, sem obstáculos, atravessaram grande sala contígua, quando, inesperadamente, uma porta abriu, e, mudos de espanto, encontraram-se face a face com uma esquadra de soldados, sob comando de oficial, que regressava de render sentinelas. Traição! Gritou, reconhecendo o príncipe. Este, porém, e os dois companheiros tentaram abrir caminho, atirando-se com furor contra a patrulha, e encarniçado combate se travou, por isso que Hartatef também armara o príncipe com uma machadinha e punhal. Os gritos e o barulho da luta alarmaram todo o palácio, e Antef, seguido de uma dezena dos seus, irrompeu na sala. Instantes depois, tudo terminara, Horensebe, desarmado, estava seguro por 20 braços, enquanto, por entre 7 ou 8 cadáveres espalhados, se viam Hartatef, com uma faca enfiada no peito, e Ismencara, com o crânio fendido por golpe de machadinha.
Não acreditaria houvesse no Egito um homem, e principalmente um dignitário, que pretendesse subtrair-te à justiça, disse Antef, embainhando a espada, mas, parece que possuis bons sortilégios, suficientes para perturbar um cérebro tão sólido quanto o de Hartatef. Como não tenho vontade de arriscar ainda uma vez a minha cabeça, por tua causa, vou acorrentar-te, e vigiar-te, eu mesmo. Uma hora mais tarde, mensageiro do templo cientificava do projeto de evasão que se soubera pelo enviado de Tebas. Antef respondeu a isso, levando o portador do aviso até junto dos cadáveres dos dois cúmplices e mostrando-lhe o prisioneiro acorrentado. Ao amanhecer, Amenófis, acompanhado de muitos sacerdotes, veio ao palácio, e, após curto interrogatório, ao qual Horensebe não deu resposta alguma, declarou que dentro de 2 horas partiriam para Tebas, ordenando a Antef conduzir o prisioneiro, sob conveniente escolta ao ponto onde estava reunida a flotilha destinada a transportar para a capital o grande sacerdote, o prisioneiro, os soldados e algumas testemunhas de importância. A notícia de que o feiticeiro fora preso espalhou-se na cidade, qual rastilho de pólvora, e sanhuda da multidão, ávida de ver o terrível homem, afinal derribado, atropelou-se na direção do palácio, congestionando todos os acessos e espiando, isofrega, a saída do cortejo. Verificando a existência desse tumulto, Antef pensou em conduzir o prisioneiro pela saída sobre o Nilo, mas o rio também estava coberto de barcos, que bloqueavam a escadaria, e o jovem chefe teve de renunciar a tal projeto. Após uma espera, que pareceu eterna para a populaça aglomerada, a maciça porta foi aberta, dando passagem a um destacamento militar e de policiais, que forçou a turba a abrir em filas. Em seguida, apareceu Horensebe, pés e mãos ligados a correntes, escoltado por Antef, empunhando a espada desembainhada, rodeado por um destacamento de soldados. À vista daquele que durante tão longo tempo fora temido, desse bruxo que se divertira com todos os sentimentos humanos, havia matado tantos inocentes e semeado em seu caminho desgraça e loucura, febril agitação apossou-se da multidão, e um clamor de ódio e reprovação elevou-se qual rugido. Horensebe ergueu a fronte e seu velado olhar perpassou pelos milhares de cabeças ondulantes, tanto quanto a vista podia alcançar, mas, vendo os punhos erguidos e ouvindo as vociferações, retesou-se arrogantemente, e, fervilhante de raivoso desprezo, continuou caminhando. Os clamores aumentaram, porém. Assassino, sacrílego, enfeitiçador, ululavam centenas de vozes. E pedras, lama, imundícies nauseantes, e até facas, começaram a voar sobre o prisioneiro, ferindo e machucando-o, e bem assim aos da escolta. Abrindo caminho dificultosamente, o cortejo dirigiu-se para o Nilo, acrescido de alguns sacerdotes que rumavam para seus barcos e cuja autoridade evitou as vias de fato, mas, sob essa tempestade de reprovação e de sanha, sob esse alarido de injúrias e maldições, Horensebe fraqueou. Cambaleante, como se estivesse embriagado, a cabeça baixa, sucumbido à humilhação e à vergonha, arrastava-se a custo, e, subindo ao barco, perdeu os sentidos. Tornando a si, fechou-se em irado mutismo, absorvendo-se nos seus desesperados pensamentos. Por vezes, parecia-lhe que um pesadelo atormentava-o, e ser impossível que ele, príncipe de sangue real, o poderoso e rico senhor, descesse aquele grau de aviltamento. Verdadeiro ciclone de desespero varreu-lhe a alma, quando, à claridade do sol nascente, percebeu, desenhando-se no azul do céu, os templos e os palácios de Tebas. Sonhara acaso retornar assim à esplêndida capital, que deixara um ano antes, por entre honrarias. Oh, se tivesse podido prever o futuro, não teria de certo arrebatado Nife. Para prevenir cenas lamentáveis, idênticas às ocorridas em Mênfis, as autoridades de Tebas, avisadas por um mensageiro, haviam tomado precauções, e alas de soldados, enfileirados em todo o percurso do cortejo, continham as torrentes humanas que haviam acorrido igualmente para ver o criminoso, cujo nome fazia fremir o Egito. Graças às prudentes disposições, o trajeto fez-se sem incidentes, e bem depressa as brônzeas portas do imenso âmbito do templo de Amon-Ka fecharam-se sobre Horensebe e sua escolta, e a multidão,
tumultuosamente agitada, dispersou pouco a pouco. O prisioneiro, sempre acompanhado por Antef, foi conduzido a uma sala do subsolo, onde se reuniram Amenófis, Hanseneb, substituindo o grande sacerdote de Amon, enfermo desde algum tempo, e grande número de dignitários do templo. Sombrio, mas de cabeça erguida, Horenseb parou, fixando os assistentes com arrogante e impassível olhar. A cólera de Amon-Ra enfim te alcançou e te trouxe aqui, coberto de correntes e de opróbrio, disse afinal Hanseneb, após um momento de silêncio, e ousas ainda altear a cabeça, em vez de te aproximares dos juízes, ajoelhado, arrependido e com humildade. Um lampejo de ameaça jorrou dos olhos do príncipe, mas não se moveu, aversão, raiva e rebeldia quase o sufocavam. Murmúrio de descontentamento correu entre o sacerdote, e um velho pastóforo exclamou, indignado: malfeitor infame, prosterna-te, rosto no chão, ante os representantes dos deuses, ou receberás o tratamento que torna flexíveis os mais recalcitrantes. Vendo Horenseb sorrir, motejador, e os sacerdotes franzirem as sobrancelhas, o velho pastóforo, rubro de cólera, ergueu um relho de correias, que empunhava, e um golpe sibilante abateu-se sobre as costas nuas do prisioneiro, abrindo um extenso vergão sangrento. Grito de animal selvagem ouviu-se dos lábios de Horenseb, espumando de ódio, voltou-se e, apesar das correntes que o prendiam, pulou, com agilidade tigrina, sobre o pastóforo, derrubou-o e lhe ferrou os dentes na garganta. Isso foi feito com tal rapidez, que os circunstantes, petrificados, só compreenderam a realidade quando os dois homens rolaram pelo chão. Antef e dois jovens sacerdotes atiraram-se ao furioso, mas em vão tentaram separá-lo do velho, cujo corpo se contorcia convulsivamente. Horenseb parecia chumbado a ele, colada a boca à garganta, sangrando, que seus dedos apertavam tal qual tenazes. De repente, seus braços afrouxaram e ele pendeu pesadamente para o lado, olhos fixos e imóveis, espuma sanguinolenta nos lábios, a superexcitação causada pelo ultraje, aliada à violência do seu caráter, parecia havê-lo morto. Bem se vê que os espíritos impuros moram neste malfeitor, disse Amenófis, recobrando do estupor. É preciso verificar se está morto, caso contrário, transportá-lo à prisão e dar-lhe assistência. Vou expedir as ordens necessárias, e farei dobrar as sentinelas, a fim de que o nigromante não fuja, antes de haver confessado seus segredos, falou Hanseneb, que examinara ambos os corpos. O miserável está simplesmente desmaiado, mas do pobre Pembeza a alma reentrou em Osíris. Vede, a artéria foi cortada, como que por tesoura, pelos dentes desse chacal. Alguns servidores do templo, sob a supervigilância de Antef e de um moço sacerdote, transportaram Horenseb à prisão subterrânea especial para os grandes culpados e iluminada por uma lâmpada posta em nicho. Quando o príncipe foi estendido sobre uma barra, servindo de leito, o médico ordenou que lhe tirassem as correntes e trouxessem luz. Em seguida, bandou o ferimento que abrangia do ombro aos rins. Seu estado é de perigo? Indagou, curiosamente, Antef. Creio que sim, e despertará numa febre das mais malignas, respondeu, gravemente, o padre. Seria lamentável que morresse, antes de haver revelado o segredo do terrível veneno e do respectivo antídoto. Ele já desmaiou em Mênfis, por efeito dos insultos e maldições com que foi alvejado pelo povo, durante todo o trajeto do palácio ao Nilo. Foi espantoso, pensei que o fizessem em pedaços. Sim, não é fácil suportar tal queda dos degraus do trono a uma tal abjeção, suspirou o médico, lavando o rosto do prisioneiro. Nesse instante, Horenseb reabriu os olhos, mas o perturbado olhar pareceu não reconhecer ninguém, e seu corpo cobriu-se de gélido suor. Vendo o sacerdote ocupado em promover o bem-estar do príncipe e preparar-lhe um leito mais cômodo, Antef retirou-se, apressado em repousar. A sorte, porém, decidiu de maneira diferente. Numa esquina de rua, encontrou Shinumotep, que regressava do palácio real e se achegou a ele, tão logo o percebeu, desejoso de conhecer todos os detalhes da prisão.
O chefe das guardas convidou o oficial para subir ao seu carro e acompanhá-lo à casa, para conversação e para almoçarem juntos. Antef alegou fadiga, para desculpar-se, mas Shinumotep não aceitou escusas, e carregou com ele. Chegando com o hóspede na sala que abria para o jardim, onde o esperavam roante e um repasto preparado, o chefe das guardas encontrou também o cunhado, mas, o semblante animado do jovem sacerdote e algumas veementes palavras ouvidas da esposa, provavam que houvera altercação. Creio, por Anubis, que caímos no meio de uma querela, disse, a rir. Perdeste, por não chegares mais cedo, terias ouvido os hinos de admiração cantados por tua esposa em honra do irresistível ímpio que chegou hoje, respondeu Roma, irritado. Disse, e repito, é lastimável que um homem do porte de Horensebe possa ter cometido tantos crimes, sua sorte corta o coração, compreendo que a mulher que haja fruído do seu embriagador afeto ame-o até a morte e não o esqueça nunca. Esse miserável, de quem todo o Egito reclama a cabeça. Resmungou Roma. Acalmai-vos, ambos, e escutai antes as estranhas notícias que Antef nos traz. É indubitável ser Horensebe um extraordinário mago, para poder conquistar um cérebro tão sólido quanto o de Hartatef, que se fez matar para salvá-lo. Ah, ele morreu, murmurou Roma, enquanto Roante assediava de perguntas o jovem oficial. Este narrou então os pormenores da captura do príncipe e a frustrada tentativa de evasão, que custara a vida a Hartatef e a Ismencara. Em seguida, contou as cenas terríveis que se desenrolaram no percurso do prisioneiro até ao Nilo. E hoje, concluiu Antef, o belo Horensebe recebeu a primeira vergastada na sala inferior do templo, por haver recusado prosternar-se. Roante, que escutara palidíssima, emitiu um grito e escondeu o rosto com as mãos. Não queres beber um pouco de vinho? Temo que desfaleças, disse, ironicamente, Roma. Pensamento esmagador, dorso principesco e tão formoso receber um golpe de vergalho. A meu ver, uma chicotada é bem pouco. Esperemos que o resto venha. Não te reconheço mais, Roma, exclamou a irmã, faces afogueadas. Tal crueldade é indigna de um servidor dos deuses, o teu ciúme faz-te cego e enraivecido. O restante não teria faltado, nobre Roma, disse Antef, a rir, se Horensebe tivesse deixado ao executor tempo de agir, mas, atirou-se a ele, e lhe seccionou completamente a garganta com os dentes. Em seguida, de raiva, todo o seu corpo se inteiriçou e descaiu no chão. Quanto ao pobre Pembeza, já estava morto quando o ergueram. Foi Pembeza que ele matou. Eis o que é doloroso. Murmurou Roma, aturdido. É um verdadeiro animal feroz. Teria ele explodido de raiva? Perguntou Shinumotep. A princípio, acreditamos isso, mas era apenas um desmaio. Levaram-no à prisão e um sacerdote ministrou-lhe cuidados, porque se pretendia arrancar o segredo da planta misteriosa, da qual Sargon falou, veneno maldito que quase me custou a cabeça, quando da fuga de Tutmés. Oh, o que daria eu para saber a verdade dessa história? É claro que Néfites casou-me, para desembaraçar-se de mim, mas, desempenhou ela um papel na fugida de Tutmés, e ajudou-o a obter as graças da rainha. Esse solícito favor, logo que Tutmés chegou de Bolto, terminou por um exílio dourado, depois da morte de Sargon, cuja misteriosa querela com o herdeiro do trono jamais foi esclarecida. Sim, nós não chegaremos nunca ao encontro da verdade nesse dédalo, suspirou o chefe das guardas. Quanto a Horensebe, pagará duramente seus crimes. Que sorte o aguarda? Indagou Roante. A morte, e morte afrontosa, será enforcado e seu corpo dado aos corvos, ou murado vivo. É doloroso. De que modo suportará Nífio saber que assim foi condenado? Por agora, escondem-lhe a prisão, e não sabe da sua chegada, mas, com o tempo, não lhe poderão ser ocultadas tais coisas. O mais razoável seria enviá-la em peregrinação a algum templo distante, observou Shinumotep. Desse modo, estaria longe durante o julgamento e suplício, todas essas pungentes emoções ser-lhe-iam palpadas, e, uma vez morto Horensebe, ela o prantearia, e, em consequência, esquecê-lo-ia pouco a pouco.
Todos concordaram com esse parecer, mas, porque Nife se encontrava no Palácio Real, e ninguém ousasse aconselhar Atazu nesse sentido, por isso que a rainha decide de tudo com referência à sua protegida, força era sobrestar no assunto. Pouco depois, cada um tomou rumo, Antef para regressar a casa, Shinumotep para fazer a cesta e Roma para ir ao lar da filha de Pembeza e dar consolo à família tão inopinadamente atingida pela morte do velho Pastóforo, querido e considerado de todos. Trabalhada pela inquietude e expectativa, consumida pelo sutil veneno que lhe ardia nas veias, Nife confinava-se o mais possível na solitude do apartamento, e somente quando os serviços a chamavam junto da rainha, sacudia o torpor, e espreitava avidamente nos olhos da soberana um momento favorável para lhe arrancar a promessa de perdão. Depois do jantar, no dia em que o feiticeiro fora reconduzido aos muros de Tebas, circunstância da qual apenas ela ignorava as emocionantes peripécias, Nife estava deitada, quando lhe anunciaram que Mena desejava vê-la. Mandou que o introduzissem, e, tão logo ficaram a sós, o oficial disse, misterioso: quisera informar-te de graves notícias dele, tu me compreendes, mas juras não divulgar de quem as obtiveste. Porque é proibido falar nestes assuntos em tua presença, e arrisco a cabeça pela desobediência. Nife levantara-se, muito pálida. Juro pelos 42 juízes de Amente, morrerei antes de te atraiçoar, mas, suplico-te, dize o que sabes dele. Sem se fazer rogar por mais tempo, Mena narrou tudo quanto conhecia sobre a prisão do príncipe, a morte de Hartatef, a cena ocorrida pela manhã no templo, e, por fim, a enfermidade de Orenseb. A jovem mulher escutara anelante, no episódio com Pembeza, teve um grito de horror. Maltratá-lo como se fosse um escravo, é espantoso. Desventurado Orenseb, exclamou, retorcendo as mãos. É evidente que os deuses o abandonaram, Hartatef morreu, minhas orações e assim meus sacrifícios foram vãos, e, na sua enfermidade, já sozinho, privado do necessário. Ó, Mena, ajuda-me, aconselha-me, que posso fazer para aliviá-lo, ao menos. Mena coçou a orelha. Não é fácil imaginar, no entanto, eis o que me parece mais eficaz, implora a rainha permissão para enviar-lhe socorros em vestimentas, trastes e nutrição substanciosa. Sei que amanhã, cedo, Amenófis e Hanseneb têm audiência a propósito do processo. Espreita-os, finge-te inteirada de tudo e pede, a eles também, autorização de confortar o enfermo. Para dispô-los a favor, envia, ao amanhecer, dádivas ao templo. Eu me encarrego de as oferecer em teu nome, se assim o desejas. Sim, meu bom Mena, faz isso, concordou Nife, apertando, com reconhecimento, as mãos do irmão. Vou dar ordens para o meu intendente. Tu poderias também ajudar-me um pouco, pois estou em grande embaraço. Tens necessidade de dinheiro? Por que não o disseste antes? Quanto precisas? Mena jamais fora modesto, e apontou uma cifra redonda, que Nife concedeu, sem discutir. Depois, escreveu uma lista dos objetos de preço que ofereceria ao templo de Amon e ao de Apis, em Mênfis. No momento em que o oficial se despedia, lembrou: leva também uma pele de tigre que Tutmés me presenteou, as garras são de ouro, e Hanseneb não deixará de admirá-la. A jovem mulher passou uma noite de insônia. A superexcitada imaginação desenhava-lhe a prisão de Orenseb, todos os sofrimentos do enfermo, e sua alma estava transbordante de desespero e compaixão. Decidira-se a tentar, uma derradeira vez, enternecer a rainha, por lhe estar facilitado o aproximar-se, no dia seguinte, sem despertar atenção, pois estava de serviço junto da soberana. As horas, até esse momento, pareceram-lhe uma eternidade. Atazu era madrugadora. Assim, quando Nife penetrou no apartamento real, a velha ama apontou-lhe a soteia onde a rainha já tomava o seu pequeno almoço. Para essa refeição, não admitia nunca a embaraçosa comitiva que rodeava, pela etiqueta, os reis do Egito, desde o levantar ao deitar. A mulher espiritual e original, que tão virilmente sustinha o peso do cetro e da dupla coroa, dera prova, na questão da etiqueta, da independência de espírito que caracterizava todas as suas ações,
sacudindo o esmagador cerimonial que regia cada gesto da faraó, reservara para ela, exclusivamente, as horas que mediavam entre o levantar-se e a da primeira audiência, e apenas uma das damas de honra, de serviço, tinha permissão de aproximar-se, durante esse período. Quando Nife penetrou na azoteia, a rainha estava com os cotovelos apoiados à mesa, na qual se via a refeição, visivelmente intacta, nos pãezinhos vermelhos postos na cestinha de prata cinzelada e no copo raiteno, lavrado, de que se servia sempre, cheio de leite até as bordas. O belo e severo semblante da faraó estava pálido, e era evidente que tristes, penosos pensamentos oprimiam a rainha, que não se apercebeu da chegada de Nife, e somente quando esta se ajoelhou e beijou a Fimbria, estremeceu e se voltou. És tu, Nife? Tens mau semblante, pobre filha. Disse Atazu, passando, num gesto acariciador, a mão pela abaixada cabeça da jovem. Vamos, não recomeces a chorar, tua dor desgarra meu coração, porque dela compartilho, sem poder remediá-la. Compreende, pois, minha querida, que sou rainha do Egito, a faraó guardiã nata das leis, e que esse louco furioso, ébrio de assassínios, não me deixou, ele próprio, meio algum de poder salvá-lo. Submete-te, por isso, ao inevitável, o tempo, que sara todas as chagas, fará que esqueças esse homem indigno, a vida reconquistará seus direitos. Sei, por experiência pessoal, porque perdi mais do que tu. Naromate era um herói, tão nobre quanto formoso, valente guerreiro, que tombou defendendo sua pátria e cujas façanhas despertavam a admiração dos próprios inimigos. Os deuses são por vezes cruéis, e não concedem nunca aos mortais ventura completa, deram-me o poderio, mas recusaram-me qualquer outra alegria. Tu, pobre filha, eu te devo negar ante o mundo, e quando quis, ao menos, dar-te felicidade, fui impotente ante o destino. Não me julgues ingrata, minha mãe e benfeitora, murmurou Nife, premindo os lábios escaldantes na mão da rainha. Em todas as horas da minha vida, eu te bendigo, e, por ti, quisera vencer o sentimento infernal que me devora, mas não posso. Não me condenes por isso, porque tenho lutado contra esse poder que me aniquila. É feitiço ou amor, quem o sabe? Não posso descrever o que se passa em mim, porém, longe de Orensebe, definho, qual a flor sem água, e o pensamento de perdê-lo priva-me da razão. A entrada da velha ama interrompeu a jovem, ao anunciar que o grande sacerdote Amenófis e Hanseneb, o profeta do templo de Amon, solicitavam a graça de vir à presença da faraó. Está bem, disse Atazu. Que sejam introduzidos na sala contígua ao gabinete de trabalho. Ali estarei dentro de instantes. Ao anúncio da chegada dos dois sacerdotes, vivíssimo rubor cobriu o rosto de Nife, e, quando o reposteiro recaiu, à saída da escrava, correu para a rainha, que bebia rapidamente alguns goles de leite, e, erguendo as mãos postas, murmurou. Sei que Orensebe, doente e prisioneiro, está em Tebas. Concede-me, não o seu perdão, mas o favor de aliviá-lo, e licença de pedir aos sacerdotes que lhe façam entrega do que eu lhe enviar. Atazu ouvira surpreendida e com os supercílios franzidos, sombrio clarão jorrou de seus olhos negros. Quem ousou desobedecer minhas ordens, e te informou da prisão do malfeitor? Perguntou. Ah, pode-se ocultar o que toda a Tebas sabe? E pensas que meu coração não soprou que ele estava próximo? Tem piedade, concede-me a mísera alegria de aligeirar seus sofrimentos. Uma rude recusa chegara aos lábios da rainha, mas, ao ver a fisionomia desfeita de Nife, seu febricitante olhar, a superexcitação febril, comoveu-se. Seja, vai e roga aos sacerdotes tal consentimento, se permitirem, autorizo-te a enviar diversas coisas para alívio do prisioneiro. Com um grito de contentamento, Nife curvou-se, beijou a veste da rainha, e correu para fora. Atravessou, correndo, os apartamentos reais, e penetrou na câmara designada, no momento em que os sacerdotes ali entravam, por outra porta. Era uma grande sala, algo sombria, de paredes incrustadas de ouro e de cornalina, apoiada em colunas de pintura muito viva. Ao fundo, junto de uma porta, encoberta por pesado reposteiro de púrpura bordada a ouro,
vigilavam 2 oficiais armados, e um terceiro funcionário, ornado com um colar de distinção, estava de pé, próximo de uma coluna. Retirado o camarista que introduzira os sacerdotes, Nife aproximou-se, e, ajoelhando, elevou as mãos súplice. As dádivas feitas pela manhã ao templo, por Mena, em nome da irmã, haviam prevenido os sacerdotes, e, assim, não duvidaram de que a muda petição da jovem mulher subentendia algum favor que desejava obter para Horensebe. Ambos a abençoaram, e, depois, Hanseneb perguntou, com bondade: Desejas alguma coisa de nós, pobre filha? Vejo, pelo teu olhar, que tens a alma ainda bem enferma. Santos e veneráveis servidores dos deuses, murmurou, com a voz lacrimosa, se vossos corações sentem alguma piedade pelo meu sofrimento, concedei-me a graça de confortar Horensebe, meu esposo. Está ferido, doente, privado de toda a comodidade a que se habituara. Permite enviar-lhe roupas, um leito e confortante nutrição. Os 2 sacerdotes consultaram-se com o olhar. Seja, minha filha, acedemos ao teu pedido, respondeu Amenófis. Remete ao prisioneiro o que desejares para socorrê-lo, vinho, frutas, cobertas e roupa. E posso esperar que tais coisas serão fielmente entregues? Indagou, timidamente. Não tenhas receio, respondeu Hanseneb. Envia um dos teus servos, e endereça os objetos ao sacerdote Sepa, que cuida do prisioneiro. Darei ordens para que tudo lhe seja entregue. Pois que a tua bondade é tão grande para comigo, concede-me rever Horensebe, durante rápidos instantes. O profeta meneou a cabeça. Isso, minha filha, não depende de mim, mas da rainha. Se ela autorizar que vejas o culpado, eu te conduzirei junto dele, com a condição de lhe falares na minha presença. Nesse momento, som metálico, vibrante e prolongado, retiniu do gabinete. A rainha nos chama, disse precipitadamente Hanseneb, mas aguarda aqui. Transmitirei teu pedido à sua majestade, e dar-te-ei a resposta. 15 minutos talvez eram decorridos, uma eternidade de angústias para Nife, quando, inopinadamente, o reposteiro foi erguido, e Hanseneb chamou-a por um gesto. O primeiro olhar sobre a rainha fez-lhe compreender que a soberana estava irritada. Contenta-te com o que te foi concedido, porque já é graça imerecida amenizar e mimar esse criminoso e sacrílego inaudito. Não autorizo um encontro, porque não teria objetivo, e somente revigoraria o poder do veneno que te definha. Vendo Nife cambalear, mortalmente pálida, Atazu acrescentou, mais bondosa. Em todo caso, não é quando te vejo assim agitada que te permitirei vê-lo. Torna-te calma e razoável, e talvez então poderei autorizar o que hoje proíbo. E agora, filha, retira-te. Com paternal benevolência, Hanseneb avizinhou-se de Nife, e, abençoando-a, disse: Não desesperes, a bondade de nossa faraó é inesgotável quanto a do seu divino pai, Amon-Ra. Se, pois, sua majestade abrandar-se, vem buscar-me e conduzir-te-ei junto ao prisioneiro. Apenas, lembra-te de que deves apresentar-me o sinete real. Depois que a jovem mulher deixou o gabinete, a rainha, voltando-se para os sacerdotes, indagou: Não se poderia apressar a instrução do processo e a execução do criminoso, para pôr fim à expectativa e incerteza desta infortunada vítima? A consumação do fato quiçá quebre o feitiço. Teu desejo, Faraó, é lei para nós, mas, digna-te de observar que o culpado está doente, e é indispensável obter dele o depoimento concernente à planta venenosa e seu antídoto. Por outra parte, cada dia nos chegam novos depoimentos, e a principal testemunha, a jovem Isis, ainda tem necessidade de algum tempo para recuperar forças. Em último lugar, o cúmplice de Horensebe, o miserável Haiteno, não foi apanhado, e todavia seria útil acareá-los. Não estão na pista do infame causador de todas estas desgraças, exclamou a rainha, subitamente colérica. Quero, entendeis, quero seja encontrado. Fazei duplicar a soma da prometida recompensa a quem entregar o ímpio, que ousou esconder-se no coração do reino, para empestar e destruir um príncipe do Egito. Eu lhe ensinarei,
E assim a todo estrangeiro insolente, o custo de semelhante audácia, farei queimá-lo vivo sobre o Deus impuro quanto ele, inventarei para ele um suplício que fará tremer de espeivento os demônios da mente. De certo os deuses satisfarão tua justa cólera, divina filha de Ra, e lavarás o coração no sangue do criminoso, que, com o tempo, não poderá fugir, pois parece averigua que não transpôs as fronteiras do Egito, apenas, visto ser este teu desejo, não aguardaremos a prisão do Haiteno para condenar Horensebe, disse Hanseneb, respeitoso. Perfeitamente. Horensebe mereceu a morte e a sofrerá, porque o povo tem direito a esta satisfação. Não desejo, porém, que a execução seja pública. Que suplício lhe reservais? Será murado vivo, no âmbito mesmo do templo, respondeu duramente Amenófis. E quais são, ó rainha, tuas disposições quanto aos haveres do culpado? Faço doação aos imortais. Em teu regresso a Mênfis, tomarás posse de tudo, Amenófis. Relativamente ao palácio maldito, desejo seja arrasado e que no respectivo terreno se erga um templo a Ptah, a fim de que, com a presença do Deus e seus servidores, se purifique aquele lugar manchado de sangue. Tua generosidade, Faraó, iguala à do teu divino Pai, de igual modo que a tua sabedoria confunde os humanos, disse Amenófis, cheio de satisfação. Hanseneb, que escutara atentamente, perguntou, imediato. A morte de Hartatef deixa também sem dono, nem herdeiro próximo, considerável cabedal. Que destino terá? Imperceptível sorriso pairou nos lábios de Atazu. Creio justo doar esse patrimônio a Ísis, a corajosa filha que arriscou a vida para desvendar crimes inauditos. Uma vez que os deuses miraculosamente lhe preservaram os dias, tem direito a uma recompensa. Não vos retenho mais, veneráveis sacerdotes, e, na marcha do processo, entrego-me à vossa sabedoria. A rainha saudou-os com a mão, e eles saíram. Após deixar o gabinete real, Nife fizera conduzir-se ao seu palácio, e preparar a remessa destinada a Horensebe, macias coberturas, roupa, perfumes, e bem assim vinho, leite e algumas aves assadas, em uma das quais enviou um bilhete assim redigido. Cada dia receberás de mim tudo o que necessitares, para o que obtive permissão. Nife. Contudo, quando o portador seguiu, desatou a chorar. Que seria dela, no dia em que tais remessas devessem cessar, porque ele não mais delas necessitaria, porque o teriam matado. A esse pensamento, o olhar se lhe obscureceu, e desejou morrer com ele. O tempo que se seguiu foi custoso, o extraordinário processo, instruído no templo de Amon-Ra, caía sobre todos qual pesadelo, as ramificações do drama tornavam-se cada vez mais extensas, descobriam-se novas vítimas, das quais muitas não haviam tratado diretamente com Horensebe, mas, por acaso, tinham tido contato com as envenenadas rosas, como acontecera aos embalsamadores e à jovem curada também por intervenção de Roma. E ainda havia os que calaram, do que davam exemplo Antef, Satati, sendo que esta só agora compreendia a inconcebível fraqueza com Mena, na memorável noitada em que quase teve decepado o nariz. Os mais implacáveis acusadores eram as famílias das moças que se haviam miseramente suicidado depois da partida de Horensebe de Tebas. Ísis recuperava rapidamente a saúde. A doação real, que a tornara dona do palácio de Hartatef, contribuíra consideravelmente para ajudar a cura. Também estava livre da antipática enfermeira, porque afinal justa punição havia alcançado a abominável mulher. Ao saber da morte de Hartatef e Ismencara, Hanofer fora como que fulminada, e, em seguida, um acesso de raiva e desespero tomara-a, rugindo, arrancando os cabelos aos punhados, arranhando o rosto, reboucara-se no chão, invectivando e maldizendo-se, porque a sua denúncia atribuía a morte do marido e do amante. Depois de 2 dias de crise e demência, Hanofer acalmara, entrando em febril, mas secreta atividade em todos os lugares onde o falecido Hartatef guardava os objetos preciosos. Os frutos desse misterioso labor, acumulados no cômodo que ocupava, deviam ser, durante a noite, transportados para a residência dela, quando a fatalidade a atingiu.
Em primeiro, a chegada do comissário real para comunicar que Ísis era herdeira de Hartatef, quase teve um derrame bilioso. A raiva, porém, mudou-se em espavento, quando, horas mais tarde, a aprisionaram, não só por ser a mulher de Ismencara, morto em ato de traição, mas também por ser cúmplice em diversos negócios tenebrosos, descobertos recentemente, e ainda por 2 assassínios praticados na sua baiuca. Alguns meses decorridos, a Megera, convicta de seus crimes, rumava para os trabalhos forçados nas minas, e ali morreu. Capítulo 2. O julgamento. Mais de um mês se escoara desde a prisão do nigromante, sem que a agitação febricitante que mantinha os espíritos em alerta houvesse de modo algum acalmado. Um acontecimento verificado a esse tempo havia igualmente emocionado a população, fora trazido de Mênfis o ídolo de Moloque, e toda Tebas acorrera ao vale pedregoso e árido, confinante do deserto, onde o colosso estava provisoriamente colocado, com que intento, ninguém o sabia. Mas, com a avidez emocional que caracteriza as multidões, cada qual queria contemplar o Deus sanguinário, sobre cujos rubros joelhos tantas inocentes vítimas haviam sido destruídas, no corpo e na alma. Sabia-se que Horensebe estava restabelecido e que o julgamento devia, consequentemente, realizar-se de um dia ao outro. Nif sofria acima de qualquer expressão, e teria, de certo, procurado no suicídio um término à dor, se não houvesse sido tomada pela ingênua ideia de que a sua vida representava uma garantia para Horensebe, uma espécie de escudo contra qualquer coisa de odioso. No dia designado para o julgamento, lúgubre atividade dominava no templo de Amon-Ra, em vasta e sombria sala, iluminada por lâmpadas suspensas ao teto, foram colocadas, em semicírculo, cadeiras reservadas aos juízes. Dadas a gravidade da causa e a qualidade do culpado, tinham sido convocados os pontífices e grandes sacerdotes dos principais templos do Egito, na sua maioria idosos, e seus rostos severos e rugosos, as vestimentas brancas, ampliavam ainda mais a solenidade do cenário. Bem ao fundo, em gabinete dissimulado por um reposteiro, estava uma poltrona destinada a Atazu, que desejava assistir ao julgamento. Logo que a soberana ocupou seu lugar, o mais idoso dos juízes ordenou fosse introduzido o réu. Houve um momento de solene silêncio. A luz vacilante das lâmpadas projetava-se fantasticamente sobre as pinturas que ornavam as paredes e representavam o julgamento de Osíris e os horrores do Amente, espelhava-se nos crânios luzídeos dos juízes, concentrando-se sobre os escribas, que, sentados sobre os calcanhares, nas esteiras, estavam atentos para escrever as respostas do culpado. Entre os sacerdotes mais jovens, sentados nas últimas filas, encontrava-se Roma, que, à entrada do criminoso, de mãos acorrentadas, fixou o olhar cheio de rancor sobre o homem que Nif amava apesar de tudo, o carrasco que a destruíra e, não obstante, a fascinava. A palidez de Horensebe era lívida, magro e envelhecido, em seus olhos, porém, lia-se uma lúgubre pertinácia, quando, silenciosamente, parou ante os julgadores. A um sinal de Amenófis, levantou-se um escriba, e, em alta voz, leu o libelo acusatório, enumerando os crimes cometidos e a influência nefasta das rosas envenenadas, tão frivolamente atiradas às mãos das vítimas. Queres confessar todos os delitos de que te acusam, e revelar o segredo da planta misteriosa, e bem assim a maneira pela qual veio ela ao teu poder? Perguntou o grande sacerdote. Horensebe baixou a cabeça e permaneceu obstinadamente silencioso. Foram então introduzidas as testemunhas, parentes das jovens desaparecidas, Queniamun, que relatou as revelações de Néfites, o complô em que agiram em comum, e o encontro do corpo horrivelmente mutilado, Roma, que falou das suas descobertas, o rapazelho mudo, miraculosamente salvo da morte. Por fim, veio depor uma dama velada, mas, ao desnudar a fisionomia, Horensebe recuou, com uma surda exclamação de terror, reconhecera Ísis, que, ele próprio, havia apunhalado e atirado ao Nilo. Os mortos regressavam do túmulo para acusá-lo. Pálida, porém resoluta, a moça, depois de se inclinar ante os juízes, descreveu, em voz vibrante, a vida terrível no palácio de Mênfis, a mutilação dos servos, o luxo desenfreado,
as orgias noturnas, a tortura lenta das vítimas, que eram envenenadas aos poucos, antes de assassinadas. Todos esses horrores, todos esses crimes como que reviveram ante o auditório na palavra colorida e atraente da narradora. Quando ela terminou, Hanseneb voltou-se para o acusado. Vês, disse ele, que teus crimes estão amplamente provados, mesmo sem a tua confissão. Só nos resta saber o que concerne à planta venenosa e às circunstâncias extraordinárias que te puseram em relações com o feiticeiro Haiteno, e fizeram de um príncipe do Egito um bebedor de sangue, um assassino, um inimigo dos deuses de seu povo. Fala, pois, e dize, sem restrições, o que sabes, se não desejas que te arranquemos a confissão pela tortura. Um estremecimento agitou o corpo de Horenseb, e seus olhos lançaram flamas, mas, dominando-se, com esforço, respondeu, com a voz enrouquecida. Direi o que sei, meu silêncio, de resto, não teria mais objetivo. Foi meu pai quem trouxe Tadar, o sábio Haiteno, ao Egito, e do modo seguinte o conheceu, durante a guerra vitoriosa do faraó Tutmesi, na região vizinha do Eufrates, sangrenta batalha foi travada, não longe da cidade de Gergamite. Existia ali um templo no qual se refugiara uma parte dos guerreiros, que o defenderam tenazmente, fazendo-se preciso verdadeiro sítio para ser tomado. Quando, enfim, nossas tropas invadiram-no, a luta prosseguiu no interior do templo, e só terminou pelo massacre de todos os inimigos. Durante o terrível entrevero, meu pai fora separado do amigo e companheiro de armas, Hameri, e, não o vendo regressar, ficou inquieto, e, a despeito do extremo cansaço, deixou o leito e foi ao local do combate em busca do amigo, para lhe dar socorro, caso estivesse ferido. Recordando-se de que o perdera de vista nos terrenos do templo, para lá se encaminhou, e, enquanto errava por entre os escombros e cadáveres, de sombrio recanto surgiu um homem, de meia idade, que se dirigiu para ele, suplicando-lhe poupasse a vida e prometendo, em recíproca, tesouros imensos e secreto poder de dominar forças da natureza. Meu pai deixou-se tentar, pois a voz e o olhar daquele homem, que era o grande sacerdote do templo devastado, fascinava-o estranhamente, e jurou, solene, garantir a vida do Haiteno, se este mantivesse as promessas. Então, o sacerdote, por secreto caminho, conduziu-o a uma cripta onde se achavam amontoados, não somente os tesouros do templo, mas ainda as riquezas do rei e dos mais notáveis patriotas. Meu pai ficou deslumbrado, era um espólio mais do que régio. Ocultou, pois, Tadar, e, em seguida, trouxe-o para Tebas, tão secretamente quanto os tesouros, dos quais ninguém teve conhecimento. Durante a viagem, porém, o sábio Haiteno havia adquirido sobre ele poder absoluto. Eu contava 3 lustros de idade quando meu genitor retornou a Mênfis e encetou, sob a direção de Tadar, a reconstrução do palácio. Cultivou-se a planta da qual o sábio trouxera a semente, e instituiu-se, em secreto, ali, o culto de Moloque. Apesar disso, meu pai não se confinou jamais, conforme eu fiz, e prosseguiu frequentando a sociedade. Durante o triênio derradeiro de sua existência, esteve constantemente enfermo, pois o corpo não mais suportou os excessos a que se entregava. Aos 17 anos, viemos a Tebas, tomar nosso posto na corte, e meu pai aqui morreu, então, e, antes de expirar, confiou-me a realidade. Tudo quanto me disse dos mistérios desse culto e da planta sagrada fascinou-me. Apressei-me em regressar a Mênfis, e fui inteiramente subjugado por Tadar. Concluí rapidamente as construções encetadas por meu genitor, e, a conselho do sábio, o palácio fechou-se para todos, meu serviço íntimo foi inteiramente separado e nele interditada a palavra, quando faltavam surdos mudos. Pouco a pouco, habituei-me a essa vida encantada, de onde a realidade, com a sua nudez e misérias, estava banida, a claridade do dia tornou-se-me odiosa, somente na escuridão, debaixo das sombras dos meus jardins, eu me sentia feliz. Rodeado de perfumes sufocantes, embalado por maravilhosa música e cânticos celestes, que Tadar adorava e ensinava, ele próprio, esqueci tudo. Eu devia sacrificar a Moloque, o sábio assim o queria, e a sua vontade era a minha lei.
Foi assim que se instituíram as orgias e festins noturnos, que haviam destruído a saúde e a vida de meu pai, que não soube fruí-las moderadamente. A mim ele deu uma bebida que gelava meu sangue, e me impôs uma existência rígida de jejum e abstinência que me dava a força de gozar pela vista sem entregar meu corpo à destruição. A primeira vez que bebi sangue, fui embriagado pelo sabor estranho dessa bebida que me devia dar a vida eterna, e, se pretendeis agora matar-me, e gargalhou roucamente, não o podereis, porque a morte não tem força sobre mim, na vida do meu ser se concentram todas as vidas que arrebatei dos corações palpitantes das mulheres sacrificadas. Eu me deslumbrei na contemplação dessas lindas mulheres que, desfalecidas de amor, morriam em meus braços. Amar-me era vedado, porque a alma devia dominar as paixões do corpo, mas, apesar disso, morriam ditosas. Uma delas traiu-me, eu tinha o direito de puni-la, e Néfites recebeu morte merecida. Nada mais tenho a dizer. E que fizeste da planta venenosa? Inquiriu Hanseneb, o qual, e assim todos os juízes, escutara silenciosamente a confissão do culpado. Queimamos, respondeu Horenseb, sem pestanejar. Por quê? O mestre assim o quis. Prevenido da vossa inquirição, desejei esconder os traços do culto de Moloque, porém o tempo faltou para tanto, e Tadar não quis que a sagrada planta caísse nas mãos dos seus inimigos, e a destruiu. E dos teus tesouros, que fizeste? Não foi encontrada a maior parte dos preciosos objetos descritos por Sargon. A dispendiosa vida que mantive absorveu grande parcela das minhas riquezas, e já me encontrava em embaraços. Quanto aos objetos de preço, baixelas, joias, atirei-os ao Nilo. Aqui tudo estava findo, e esperávamos fugir do Egito. Mentes, interrompeu, gravemente, Amenófis. Teu palácio foi doado aos deuses pela Faraó, e será arrasado, para que no seu terreno se eleve um templo. Durante os trabalhos de demolição, já em início, encontrou-se uma adega cheia de objetos preciosos. Isto te digo, para provar quão baixo caíste, tu, a quem, nesta hora, não repunha em lodar-se em mentiras. A notícia de que seu palácio estava em demolição, Horenseb estuou e seus punhos se contraíram, mas, não pôde dizer coisa alguma, porque os guardas retiraram-no da sala. Após demorada deliberação dos juízes, o culpado foi de novo trazido, e Amenófis, levantando-se, pronunciou, solenemente. Teus espantosos crimes, Horenseb, mereceram um castigo proporcionado. Príncipe do Egito, renegaste os deuses do teu povo e assassinaste mulheres inocentes, das quais, por tua origem, devias ser protetor. Pelos teus malefícios, semeaste a vergonha e a desgraça nas mais nobres famílias. Aos teus servidores mutilaste e destruíste, todos esses delitos merecem amplamente a morte, a que te condenamos. Disseste, há pouco, que a morte não tem poder sobre ti, seja. É mais uma razão para seres sequestrado, de modo que não possas mais maleficiar. Serás, pois, murado vivo, mesmo no perímetro deste templo, sobreexiste, pois, nessa estreita sepultura, até quando os deuses o permitam, mas, quando morreres, morrerás de alma e de corpo, visto que o embalsamamento não conservará teus restos, e teu duplo errante não encontrará asilo terrestre, e será devorado pelos demônios do Amente. Teu nome será esquecido, porque se proibirá a todo ser vivo, sob severas penas, pronunciá-lo, e em todos os lugares será riscado e apagado. A posteridade não saberá dos teus crimes, que espavoriram o Egito, serás triplicemente morto, destruído em tua alma e olvidado. À aurora do dia de depois de amanhã, esta sentença será executada. Lívido, olhos dilatados, Horenseb escutara a terrível condenação. Não somente a carne se revoltava nele contra o horror da sorte que o esperava, ele era, apesar de tudo, suficientemente egípcio para deixar de tremer a ideia de não ser sepultado, não ter embalsamamento, além do nome votado ao esquecimento. Com um rugido rouco, pegou a cabeça com as mãos, e, qual massa inconsciente, abateu-se no chão. Enquanto esta emocionante cena se passava no templo de Amon-Ra, 3 personagens estavam reunidas em uma sala, quase escura, da casa de Abracro.
2 homens, com vestimenta de operários, estavam sentados sobre os calcanhares, numa esteira, a alguns passos de um tripé, cheio de carvão, do qual a dona da casa alimentava a queima, nele atirando, de tempo a tempo, um punhado de pó branco, que fazia jorrar viva chama, iluminando com a sua luz baça os traços de 2 nossos velhos conhecidos, Tadar e Espazar, o solitário do Vale dos Mortos. Ambos estavam emagrecidos e pálidos. O rosto do sábio parecia petrificado pela fúria, misturada de angústia. Cada vez que a labareda se elevava crepitante, Abracro curvava-se, como que para estudar as fases desse fogo, que se consumia, serpenteando em linhas bizarras sobre o fundo negro dos carvões. Depois, ela murmurou: "A morte, sempre a mesma resposta, todos os esforços em vão." Desencorajada, abandonou o tripé, sentando-se, cabeça baixa, num tamborete. Houve longo silêncio. Quando Tiglet prometeu vir, perguntou afinal Tadar. Logo que tivesse detalhes seguros sobre o julgamento, penso que não tardará muito, respondeu Abracro, suspirando. Decorreu mais de 1 hora ainda, em tristonha expectativa, quando, enfim, um tinido, leve e distante, fez-se ouvir. Era o sinal convencionado. A velha levantou-se célere, e, sem demora, deu entrada a um homem, enrolado em escuro manto, que atirou sobre um escabelo. Era Tiglet. "E então, que novas nos trazes?" indagou Tadar, erguendo-se e aproximando-se da mesa onde Abracro pusera uma lâmpada. "Tristes, embora previstas, mestre. Condenaram Orenseb a ser murado vivo, e a execução far-se-á depois de amanhã, cedo." Ele nada acrescentou aos depoimentos feitos anteriormente. "Quanto à nossa esperança de salvá-lo, é mister renunciar a ela, porque vão murá-lo em terreno do templo, e seria loucura tentar algo." Nervoso espasmo contraiu os traços angulosos do velho sábio. "Contudo, não posso abandoná-lo a tal morte atroz. Devo atenuar-lhe a sorte, se não é possível salvá-lo", exclamou Tadar, energicamente. E voltando-se para a velha: "Abracro, poderás, sem levantar suspeitas, chegar até Nife, e entregar-lhe uma caixinha?" "Creio que sim, mestre." "Tu lhe desvendarás então a verdade. Ela ama Orenseb, e, quanto humanamente seja possível, irá até junto dele e lhe dará o que lhe vou remeter, isto é, a salvação." "Refletiste, venerável mestre, no perigo de semelhante tentativa?" perguntou Tiglet, preocupadamente. "Um acaso pode trair Abracro, e acarretar tua própria prisão. Por milagre dos deuses, fugiste, até o dia de hoje, às perseguições dos inimigos, mas, escuta meu conselho, foge, sem demora, se não queres perder-te, perdendo também a todos nós. Dentro de 3 dias terei deixado Tebas, com Espazar, mas, não posso abandonar Orenseb. Abracro levará a Nife a caixeta que lhe vou confiar, e se chegar ao seu destino, o condenado beberá uma substância que lhe dará a aparência de morte, porém, em realidade, apenas um sono do qual poderei despertá-lo, num prazo mínimo de 12 luas. Sabes onde será murado? Num pequeno pátio do norte, que está fechado desde quando ali se enforcou um sacerdote. Não podia ser melhor, dentro do prazo de 1 ano, poder-se achar momento azado para libertar o corpo. Estou persuadido de que os padres conservarão ali o detido. Eu te deixarei, Tiglet, todas as necessárias instruções para despertares Orenseb, depois do que o encaminharas a encontrar-me em Cádiz, para onde conto ir. Agora, vou trazer o que disse, e tu, Abracro, prepara-te." Saiu e voltou, sem tardança, com uma caixinha de cedro, em que se viam 2 frascos de cristal, com tampos de prata, e um copo, ao fundo do qual depositou pequeno rolo de papiro. Fechada, entregou-a a Abracro, fazendo-lhe as derradeiras recomendações. Em seguida, a velha envolveu-se num manto escuro, cobriu a cabeça com espesso véu, e deixou a casa, por uma saída oculta. Nife havia passado o dia em indescritível inquietude. Embora ignorasse as ocorrências do julgamento, jamais sofrerá semelhante angústia, e, quando anoiteceu, estranho estado dela se assenhoriu. Parecia-lhe ver Orenseb, falando-lhe, ainda que sem entender o sentido das suas palavras, vagas imagens,
representando ora uma sala onde sacerdotes se alojavam, ora um muro na espessura do qual era aberto um nicho negro, e, por fim, um calabouço, no fundo do qual um homem acorrentado estava estendido no solo, deslizavam imprecisas ante seu obscurecido olhar. Esgotada, terminou por adormecer, num pesado e febricitante sono. Quando despertou, viu a fiel nutriz, que, dobrada sobre ela, lhe espreitava o primeiro abrir de olhos. Senhorazinha, está lá fora uma desconhecida, que te quer falar de assunto grave, esperando há 1 hora. Quem é? Não sei, está com espesso véu, e recusa revelar o nome, afirmando somente que pensas noite e dia no que ela te vem dizer. Manda-a entrar, e retira-te, disse Nife, empalidecendo. Uma voz íntima segredava-lhe que ia saber algo a respeito de Orenseb. Alguns instantes depois, a Bracro foi introduzida, e, quando a jovem reconheceu a visitante, a suposição transformou-se em certeza. Vens falar-me a respeito dele? Indagou, em voz baixa. Sim, nobre mulher, trago-te notícias de teu esposo, e quero fazer apelo à tua coragem para poupar a esse infortunado homem torturas atrozes. E, à meia voz, relatou o julgamento da véspera e a condenação do príncipe a ser murado vivo, na alvorada do dia seguinte. Nife, que a escutava lívida e palpitante, deu um abafado grito, e desmaiou. A Bracro tirou ao bolso uma garrafinha azul e fez a inconsciente respirar do conteúdo, ao mesmo tempo que lhe friccionava a testa e têmporas. Quase instantaneamente, recobrou os sentidos, mas, a superexcitação era assustadora. Que posso fazer, deuses imortais, para subtraí-lo a esse inumano suplício? Exclamou, retorcendo as mãos. Vim indicar-te o caminho da salvação, murmurou a Bracro. Vê esta caixeta, homem devotado a Orenseb tá em via. Se conseguires fazê-la chegar a ele, esta noite, mas deves incumbir-te tu mesma, nela achará um remédio que provavelmente lhe salvaguardará a vida, e, em qualquer caso, poupará o horror do suplício. Não te posso dizer mais do que isto, porém, se tiveres êxito, o teu esposo te bendirá, neste e no outro mundo. A meu ver, se te apossares do sinete ou anel da rainha, deixar-te-ão, sem dificuldade, penetrar na prisão. Eu o terei, a Bracro, terei o sinete, e, esta noite, a caixinha será entregue a Orenseb, ou morrerei, exclamou Nife, com energia febril. Os deuses te protejam, nobre mulher, mas, deixa-me dar-te estas gotas, pois elas te trarão a serenidade indispensável para agir e não deixar perceber o que acabo de te transmitir. Dá-me, porque compreendo que jamais, quanto agora, tive necessidade de calma e de prudência. Após haver feito a jovem beber o cordial, que lhe preparou num copo de vinho, a Bracro retirou-se, deixando Nife tranquila como que por encantamento. Cheia de energia e fria resolução, fez-se vestir pelas camareiras, foi para o apartamento real e imediatamente introduzida junto de Atazu, que terminava o frugal almoço. A despeito da palidez, Nife estava tão calma, tão senhora de si, que a rainha não desconfiou coisa alguma e acreditou que, em verdade, a insônia era a causadora do semblante desfeito. Conversou com benevolência, e, com indulgente sorriso, aqueceu ao pedido de Nife de permanecer no gabinete de trabalho, até a hora do conselho. Anunciado Senat, a rainha, seguida de Nife, passou ao gabinete, e bem depressa absorveu-se nos diversos assuntos que lhe eram expostos pelo fiel conselheiro. Tratava-se de regularizar muitas contas e despesas imprevistas, suscitadas pelas construções que se faziam no templo de Amon. Atazu assinou e apôs o sinete selo imediatamente na ordem ao seu tesoureiro para entregar a Senat as somas de que teria necessidade. Até então, jamais Nife havia prestado a assuntos oficiais, tão pouco interessantes, uma atenção ininterrupta assim, febrilmente agitada, acompanhava cada movimento dos dois interlocutores. Depois, o olhar parou no anel, de engaste móvel, de que a rainha se servira, era o seu sinete ou selo particular, conhecido de todos, e à vista do qual, se conseguisse dele apossar-se, a porta da prisão de Orenseb seria aberta sem dificuldade.
Como se a vontade superexcitada da jovem mulher houvesse atuado sobre a soberana, esta parecia ter esquecido o anel, coberto, casualmente, por uma folha de papiro. A rainha, com efeito, estava preocupada, a fisionomia alucinada de Nife inquietava-a. Depois, apressou-se, por estar sendo esperada no conselho. Tendo dado as derradeiras ordens a Seinat, levantou-se, deixando os papéis esparsos sobre a mesa, recomendou a Nife repousasse o resto do dia, e saiu. O reposteiro caíra apenas à retirada da faraó, e Nife já pegara o anel e deixava o gabinete, onde ninguém tinha o direito de penetrar na ausência da rainha. Entretanto, a partida ainda não estava ganha, porque Atazu podia lembrar do esquecido anel. Assim não aconteceu. Após o conselho, deixou o palácio para assistir a uma solenidade religiosa, e porque em seguida devia dirigir-se à cidade dos mortos, para sacrificar no túmulo dos parentes, Nife tranquilizou-se, pois, na manhã seguinte, acharia fácil ocasião de repor o anel no lugar, e mesmo, se necessário, confessar o furto, que lhe importava, uma vez que a preciosa caixeta estivesse, desde a véspera, em mão de Horensebe. Logo que o cortejo deixou o palácio, Nife foi à sua casa, na borda do Nilo, onde estaria mais em liberdade. Nunca, porém, um dia lhe pareceu tão longo. E se, apesar de tudo, fosse notada a desaparição do anel, e viessem retomá-lo. Assim, a cada ruído, estremecia, e a mórbida superexcitação aumentava de hora em hora. Afinal, anoiteceu, e chegou o momento de agir. Ordenou o aprestamento de uma liteira fechada, para 4 carregadores, e em seguida vestiu roupagem rica, envolveu-se em amplo véu de lã, em cujas dobras ocultou a preciosa caixeta. Com enorme pasmo da nutriz e do intendente, instalou-se sozinha na liteira, recusou os batedores e condutores de archotes, já preparados para acompanhá-la, e ordenou marchassem ao longo do Nilo, mas, distanciada do palácio, determinou aos condutores mudarem de direção e transportá-la ao templo de Amon. O acesso ao sagrado local já estava fechado, mas o guardião da porta conhecia perfeitamente, de vista, a jovem favorita da faraó, e não fez embaraço em deixar entrar a liteira, designando o caminho a seguir para chegar à parte das construções onde se encontrava o célebre prisioneiro. Em pequeno pátio, ocupado por soldados, a liteira se deteve, e Nife pediu ao oficial, que se aproximou, conduzi-la junto de Horensebe, pois a rainha lhe permitira despedir-se do prisioneiro, em prova do que lhe estendeu o anel real. O jovem inclinou-se, mas declarou dever entender-se com o sacerdote incumbido da vigilância do condenado, e correu a encontrá-lo. Fremente de impaciência e temor, Nife esperava, porém, ao avistar o ancião que chegava, acompanhado pelo oficial, suspirou desafogada, conhecia o velho sacerdote, por havê-lo encontrado em casa de Roante, e sabia o amigo de Hanseneb. Venerável Amenefta, deixa-me entrar na prisão de meu esposo. Comovida por minhas lágrimas e súplicas, nossa gloriosa rainha permitiu dar-lhe o último adeus. Hanseneb sabe que eu esperava esta graça, e eis aqui o anel real que te confirmará minhas palavras. O sacerdote pegou o anel e o examinou atentamente à luz de uma tocha. É o sinete da faraó, desce, nobre mulher, e segue-me. O venerável profeta prevenira-me da possibilidade da tua vinda. Capítulo 3. Últimas horas do condenado. Na manhã do derradeiro dia que passaria entre os vivos, Horensebe fora transferido da prisão subterrânea para outra, próxima do local do suplício, uma câmara quadrangular, paredes nuas, e sem teto. Apenas um telhado de pranchas tapava-a quase pela metade, sob o qual havia mesa, cadeira de pedra, e um monte de palha. Durante o dia, ar e sol tinham penetrado livremente neste último refúgio do condenado. Agora, o céu, refulgente de estrelas, desdobrava por cima da prisão o seu zimbório azul escuro, e, no lado de sombra, uma lâmpada de bronze, fixada por cima da mesa, derramava luz embaciada e vacilante. Horensebe estava sentado, cotovelos apoiados na mesa, o rosto coberto pelas mãos. Algo de terrível lutava em sua alma, e a angústia que a dissolução do ser inspira a todo mortal fazia tremer todos os seus robustos membros.
Saindo do longo esvaecimento, entrava em completa prostração, mas a benfazeja apatia prontamente se dissipara, para dar posto à desesperada superexcitação. Estava condenado à morte, e, no entanto, se o que ele acreditava fosse verdade, não poderia morrer, e essa imortalidade tão desejada, para a obtenção da qual sacrificara tantas vidas inocentes, transformar-se-ia em indefinido suplício, em atroz ironia do destino. E cada hora aproximava-o do horrendo momento em que, murado num estreito nicho, privado de ar e alimento, separado do mundo vivo, definharia em uma agonia sem fim. Os dentes rengueram e gélido suor inundou-lhe o corpo. E se, nessas condições tão contra a natura, morresse, apesar de tudo, que tortura aguardaria a alma, no envoltório carnal, privado de embalsamamento e de sepultura, cairia em poeira num antro imundo. A tal pensamento, o horror do nada assaltava-o, aquela incerteza que agita os homens de todos os tempos, porque os sentimentos humanos não mudam nunca. Odiernamente, e assim há centenas de séculos, o ódio e o amor, a cupidez e a ambição são as eternas alçapremas das nossas quedas, e o culpado de todas as épocas, ao aproximar da morte, sente-se esmagado em seu foro íntimo, o instinto da responsabilidade, que traz consigo desde a nascença, desperta no fundo da consciência adormecida, e o faz tremer ante o desconhecido abismo que o vai deglutir, onde não mais poderá pecar, tal qual o fazia na terra, e onde não tem certeza de estar ao abrigo das consequências dos seus crimes. Todo o dia decorrera para Orenseb nessa tortura moral, e quando as sombras noturnas espalharam a escuridão e o silêncio em seu derredor, novo sentimento avassalou-o com apunhalante amargura, o do seu completo isolamento. Naquela hora terrível em que, reprovado, degradado, condenado, ia desaparecer do mundo, estava sozinho, ninguém o pranteava, nenhum pensamento de compaixão e de afeto vinha buscá-lo na sua prisão, naquele Egito, onde a sorte lhe doara tão formoso lugar, todos o abominavam, desejando-lhe morte, o desprezo e a maldição se aferravam ao seu nome detestado até quando fosse esquecido. Pela primeira vez, aquele sentimento de completa solitude como que lhe arrochava, com indizível martírio, o bronzeu coração, e, com um gemido rouco, apertou a fronte, como se lhe quisesse afundar os ossos. Absorto em tão amargos pensamentos, não notou que a porta da prisão fora aberta e fechada, e que um vulto feminino detivera-se junto do limiar. Por um momento, Nif contemplou-o, em mudo desespero. Era mesmo Orenseb, o elegante, o perigoso e sedutor feiticeiro, aquele mísero encarcerado, abatido, ali, numa cadeira de pedra. Ante seu espírito perpassou, qual visão, o encantado palácio de Mênfis, e imensa piedade, uma onda de amor afogou-lhe o coração. Pousou no solo a caixeta, libertou-se do manto e do véu, e, avançando, de mãos estendidas, chamou Orenseb, com sufocada voz. Ele estremeceu e se voltou. Avistando Nif, por instantes pareceu petrificado, depois, olhos brilhando, saltou para ela e a apertou de encontro ao peito. Nos primeiros momentos, permaneceram calados, mas, dominando-se primeiro, Orenseb conduziu-a para o banco de pedra, e, sentando-se a seu lado, murmurou: Nif, apenas tu me ficaste fiel, pobre criança que tanto atormentei. Tu me perdoaste o haver-te feito assim tão desditosa. Oh, se tivesse atendido à tua voz profética, prevenindo-me de que vergonha e infortúnio esvoaçavam sobre minha cabeça. A emoção tomou-lhe a voz. Pela primeira vez, quiçá, um sentimento de afeto e agradecimento aqueceu-lhe o gelado coração, e, quando Nif para ele elevou o olhar pleno de amor, e ele viu as lágrimas que inundavam as faces da sua vítima, cingiu-a ardentemente de encontro ao peito. Não poderia eu viver, para consagrar-me a ti e reparar meus erros. Mas, tudo terminou, e tu, Nif, reveste-te de coragem para suportar o golpe que, em algumas horas, te atingirá. A jovem mulher estremeceu, e, imediatamente, lembrou-se da mensagem que trazia. Meu bem-amado, não desesperes, eu te trouxe a liberdade. Exclamou, correndo a apanhar a caixinha, que pousou na mesa. Vê, um amigo envia-te isso, essa caixeta contém a tua salvação.
Nervosamente agitado, o príncipe abriu a pequena caixa, examinou o conteúdo e, desenrolando o papiro, leu ávido a mensagem. Imediatamente, um rubor resplandecente invadiu-lhe o rosto e um abafado grito de júbilo e triunfo saiu-lhe dos lábios. Num transporte de brutal paixão, pegou Nife e a ergueu, qual pluma, acima da fronte. Salvadora da minha vida, mensageira divina que me trazes a liberdade. Murmurou ele, cobrindo-a de ardorosas carícias. Fugirás, Horensebe? Indagou ela, radiante, e levar-me-ás contigo, não é verdade? Sim, fugirei, mas de maneira diferente da que possas pensar, e quem sabe? Talvez me seja dado possuir-te e pagar esta hora de devotamento, com uma vida de amor e gratidão. Mas, dize-me, mensageira de alegrias, como chegaste à minha prisão? Nife relatou sucintamente quanto se passara, desde a separação até a vinda de Abracro, e o feliz acaso que lhe permitira apossar-se do anel da rainha. Mas, dize-me, recebeste todas as remessas de vinho, provisões, vestes, e outras coisas, que, diariamente, te fiz. Indagou ela, ao terminar. Recebi, durante minha enfermidade, vinho e mantimentos, e nada mais. Oh! Os infames enganaram-me, até Hanseneb, depois das régias dádivas que fiz ao templo. Roubaram-te, a ti, o infortunado que eles destruíram. Balbuciou, lívida de indignação. Quiseram tranquilizar-te, pela convicção de que eu seria confortado pelos teus cuidados, mas, deixa isso, minha bem-amada, e não te aflijas mais, eu lhes fugirei à ira, pela aparência de morte. Lá, diante de ti, adormecerei, porém não será a morte, e sim um sono povoado de sonhos tranquilos e felizes. No momento, não te posso dizer mais do que isto, porque, pobre criança, tu poderias, sem querer, em sonho, revelar a verdade, e então eu estaria perdido. Agora, agir. O tempo apressa, a cada instante podem vir buscar-te. Não compreendo as tuas palavras, exclamou Nife, desesperada. Sei somente que te vou perder por muito tempo, para sempre talvez, que te querem fazer perecer, e premiu a cabeça de encontro ao peito de Horensebe. Oh, dize-me se é verdade que não me amas, e que o amor que tenho por ti é produto de um enfeitiçamento, e aplaca o incêndio que me devora. O pranto impediu-a de prosseguir. Horensebe passou a mão pela fronte, sentimentos estranhos e múltiplos agitavam-no, e, pela primeira vez também, arrependimento, piedade, gratidão para com aquela jovem criatura, a única, que lhe ficara fiel, despertaram em seu coração duro e frígido. Inclinou-se, e seu olhar imergiu, com indefinível expressão, nos olhos úmidos de Nife. O amor dos sentidos que te inspiro é enfeitiçamento, as lágrimas que vertes sobre mim é o sentimento puro e divino do amor, disse em voz baixa. O bruxedo pode dominar e entorpecer o corpo, porém, jamais, fazer sofrer o coração. O feitiço, minha Nife querida, não me defendeu do ódio, do ciúme feroz de Néfites e de Ísis, ambas beberam e olfataram o veneno, seus corpos fremiram sob meu olhar, e não o coração que me odiou e destruiu. Tu, porém, não sofrerás, nem arderás mais, qualquer que seja o futuro, quero guardar teu coração, teu puro afeto, sem o feitiço que te entorpece. Aproximando-se da mesa, pegou um pano, molhou-o na água da bilha e com ele limpou as mãos e o rosto afogueado de Nife. Depois, retirou da caixeta um dos frascos e o copo, e reavistando o escrito, enviado pelo sábio, reduziu-o a pedacinhos mínimos. Nesse momento, a parte aberta da prisão foi inundada de luz tão suave, embora viva, que a claridade da lâmpada ficou ofuscada. Era a lua, elevando-se, o astro amado de Horensebe, e o avistá-la arrancou-lhe uma exclamação de alegria. Erguendo os dois braços para o argenteu globo, recitou, em voz cadenciada e com expressão de entusiasmo, uma invocação a Astarte. Ocupando-se de novo com a jovem, que ficara interdita, disse, jovialmente: Agora, agir. A rainha da noite ouviu minhas preces, compassiva e radiosa, veio calmar-me com seus doces raios, dar-me coragem, embalar-me no misterioso sono. Respirou a plenos pulmões, passou as mãos pelos cabelos.
Após isso, pegou o frasco e derramou no copo a metade do conteúdo, e com a outra metade friccionou a testa, as têmporas e o peito. Terminado, estendeu o copo a Nif, dizendo-lhe: "Bebe." "É a morte?" perguntou, estremecendo. "Eu a prefiro, de resto, a viver sem ti." "Não é a morte, e sim a calma, o repouso, a destruição do feitiço. Teu coração, eu o espero, permanecerá fiel," respondeu ele. E seu olhar mergulhou, qual labareda, nos olhos de Nif, que levava o copo à boca. Apenas bebeu, desconhecida sensação, uma friagem glacial correu-lhe pelas veias. Presa de debilidade, vacilou, mas Horenseb fê-la sentar-se no banco, agora iluminado pela lua. Em seguida, tirou da caixeta o segundo frasco e o esvaziou no copo. Vivificante e suave aroma embalsamou o ambiente. Sentando-se junto de Nif, deu-lhe a segurar o copo. "De ti quero receber a bebida misteriosa que me promete vida e futuro, e, se morrer, liberto-me, ao menos, da vergonha e da satisfação cruel dos padres insolentes. Viver murado, seria tortura horrenda." Tremente e desfeita, a jovem mulher aproximou o copo dos lábios do amado homem, mas, tão logo bebeu, ela o deixou desprender-se dos desfalecidos dedos, e o cristal caiu e se espatifou no solo. "Agradecido," murmurou Horenseb, e, atraindo Nif a ele, acrescentou: "Fica assim, quero adormecer contemplando teu lindo rosto e teu afetuoso olhar." Encostou-se ao muro e fixou o astro querido, ao qual parecia estar ligado por misterioso elo. Era o pálido confidente de seus sonhos, o silencioso testemunho de seus crimes, das ignóbeis festas do palácio de Mênfis. E, naquela hora fatal em que, degradado e abandonado, nem mesmo sabia se vida ou morte o aguardava, o astro viera iluminar-lhe a prisão, e nos seus raios de luz impregnavam-se os tétricos e tumultuosos pensamentos do condenado. Essas impressões indeléveis a lua as leva, de século em século, impassível, porém não esquecendo detalhe algum, identificando em todos os lugares, sob cada nova fisionomia, aquele que lhe confia suas dores e suas alegrias, reatando, silenciosamente assim, os misteriosos laços do passado. O homem encarnado muda de aspecto, de cor, de posição, esquece onde, em que século, após grave acontecimento, sob o peso de quais sentimentos viu ele aquela muda confidente vir visitá-lo no leito de morte ou no calabouço, testemunha única de obscuro crime ou de júbilos desconhecidos dos homens. Ele ignora em que horas de angústia seus perecíveis olhos fixaram, velados de pranto, esse argenteu globo, mas, este, sabe, e reencontra Horenseb sob os traços do rei infortunado, cujo fim trágico emocionou o mundo. Não era sem motivo que Luís II tanto amava a noite e as quimeras à luz do luar, e se apenas vagamente compreendia o murmurar dos seus raios luminosos, falando-lhe de longínquo passado, de crimes esquecidos, de vida de sofrimento e de expiação, recebia o fascínio estranho de um elo misterioso, o atrito de incógnito sentimento que o atraía para o astro das noites que adorara outrora. Mergulhado nos pensamentos, esquecera tudo que o rodeava, quando, repentinamente, Nif ergueu a cabeça, que lhe apoiara ao peito, e balbuciou, espavorida: "Estão ali as mulheres terríveis. Oh, Horenseb, seremos separados." "Que vês tu, Nif?" murmurou ele, estremecendo. "Serás separado de mim, de nós todos, por muito tempo. Somente teus inimigos ficarão contigo, e tu sofrerás, sentindo-te isolado, sempre vencido pelo destino. Desprezaste o verdadeiro amor, e só o feitiço permanecerá junto de ti, coração vazio, alma enferma, tu procurarás reaver a chama que aquece, porém só o conseguirás quando o amor florir em teu próprio peito e dominar as paixões e o ódio. Oh, aprende depressa a amar, para que nos reencontremos." "Farei por isso," murmurou Horenseb, invadido por estranha e geral dormência, e maquinalmente apertando-a de encontro a ele. Súbito, Nif repeliu-o, atirando-se para trás, olhos dilatados. "Deixa-me. Em que te tornas? És tu, esta sangrenta borboleta, vermelha como se fosse de fogo. Deixa-me, tu me queimas e sufocas, tu vomitas sangue." Debatendo-se feito louca, empurrou Horenseb, mas,
as débeis pernas recusaram-lhe apoio, resvalou para o solo, e, com a cabeça retesada para trás, pousada nos joelhos do prisioneiro, perdeu os sentidos. Ele muito débil resistência pudera oferecer, porque profundo entorpecimento invadiu-lhe o corpo, como que através de nuvem, viu Nife abater-se junto dele, e lhe pareceu que ele mesmo rodopiava, qual pluma, em um báratro negro. Depois, perdeu a consciência. Mais ou menos 15 minutos decorridos, o oficial de serviço abriu a porta, e disse, respeitoso: "Nobre senhora, é tempo de retirar-se." Não obtendo resposta, entrou e estarreceu ao deparar com a jovem mulher abatida, como se estivesse morta. Crente de que a emoção a privara dos sentidos, aproximou-se vivamente, e, ao primeiro golpe de vista sobre os olhos vítreos do prisioneiro, ao contato da mão gelada, soltou abafada exclamação e correu para fora. No apartamento de Hanseneb ainda estava reunida uma dezena de sacerdotes, discorrendo sobre a execução da sentença, no dia seguinte, e sobre a contrariedade de não se haver obtido informações precisas a respeito da misteriosa planta do amor. Entre os interlocutores retardatários, encontravam-se Roma e Amenófis, ambos hóspedes de Hanseneb naquela noite. A impetuosa entrada de Amenefta, acompanhado do oficial, interrompeu a conversação, e, quando o velho sacerdote relatou, pálido e trêmulo, a visita de Nife e a descoberta feita pelo militar, todos se ergueram e encaminharam, quase a correr, no rumo da prisão. Alguns minutos mais tarde, os sacerdotes rodeavam, sombrios e consternados, o estranho grupo, mas, Roma, trepidante de desespero e ciúme, arrancou a jovem mulher de junto do odiado rival, e, ajudado por um dos assistentes, tentou, infrutiferamente, reanimá-la. Velho médico aproximou-se primeiramente de Orenseb, examinou-o e declarou estar morto. Quanto a Nife, vivia, apenas desmaiada, aconselhando retirá-la do nefasto local e ministrar-lhe os cuidados que indicou. Para cumprir esta prescrição, Roma transportou-a, ele mesmo, à liteira para conduzi-la ao palácio de Sargon, por isso que não desejava, em hora tão imprópria, levá-la ao da rainha. Depois da saída de Roma, os sacerdotes reuniram-se de novo. Examinaram cuidadosamente a caixeta, os frascos vazios e os pedacinhos do papiro, mas esses objetos pouco lhes adiantaram. A insensata jovem evidentemente trouxe-lhe o desconhecido veneno que o matou, e também o escrito de um cúmplice. Mas, quem teria dado a ela esses objetos? Disse Hanseneb. Só podia ser talvez o miserável Raiteno que, fora de dúvida, se esconde em Tebas, e possui esse veneno tão misterioso quanto a planta maldita, observou Amenófis, que, inclinando-se, tateou o morto. Estranho cadáver, nenhum traço de sofrimentos, flacidez dos membros e, contudo, pavor cadavérico, frio glacial, coração parado. Isso importa menos agora, do que a revoltante certeza de que o celerado fugiu a uma justa punição. E que decidiremos, à vista disto? Após curto conciliábulo, ficou resolvido que se silenciaria sobre o ocorrido, de que poucos eram conhecedores, e seria consumada a execução da sentença como se coisa alguma houvesse acontecido. E, em virtude de tal deliberação, tudo se realizou conforme estava programado, em presença de todas as testemunhas designadas. O corpo de Orenseb, amparado por 2 homens, como se o medo o tivesse aniquilado, foi conduzido ao pequeno pátio, onde alta e estreita cavidade estava aberta na espessa muralha. O corpo, ainda flácido, foi sentado num curto banco colocado ao fundo, junto do muro, e bem depressa os obreiros colocaram, celeres, os tijolos, fazendo desaparecer aos olhos dos assistentes o rosto do fascinoroso enfeitiçador que tanto dera que falar. Naquele estreito nicho, devia reduzir-se a pó o corpo tão ávido de luxo e de prazer, o cérebro orgulhoso, cruel, inventivo de voluptuosidades sanguinárias. Bem pronto foi a abertura totalmente fechada, e apenas a argila úmida assinalava o lugar onde estava sepultado o criminoso ilustre, acreditando-se ficarem todos desembaraçados dele para toda a eternidade, os sábios sacerdotes não suspeitando sequer que, por um mistério da natureza, a sombra fatal do feiticeiro de Mênfis devia ressurgir, e, ainda uma vez,
fazer tremer o Egito. Ajudado por um sacerdote amigo, Roma conduzira Nife da prisão do nigromante ao palácio, sempre desacordada. Impondo silêncio à nutriz, que soltava gritos de susto e dor, fez deitar a jovem sobre o leito e lhe administrou os primeiros cuidados. Mas, enquanto executava, com auxílio de Beck, as instruções do chefe dos médicos do templo de Amon, o espírito de Roma trabalhava, combinando todas as particularidades do acontecimento que subtraíra Horensebe à punição. Apesar do enraivecido ciúme e do temor que o estado de Nife lhe inspirava, o jovem sacerdote vira a caixinha, os frascos, o copo estilhaçado e os fragmentos do papiro roto, escutar as observações dos outros sacerdotes sobre o desconhecido veneno que matara o condenado. Tal veneno somente Nife podia tê-lo conduzido, mas, de quem tivera ela a misteriosa caixeta? Quem LH a levara? Dominado por este pensamento, ordenou a 2 escravas friccionassem com essências os pés e as mãos da enferma, e levou a nutriz para a câmara contígua. Pegando-a pelo braço, perguntou, severamente: quem contou à tua senhora a condenação do bruxo, e quem lhe deu a desconhecida caixinha, que ela conduziu, esta noite, ao sair? Confessa, mulher, sem restrição, e guarda-te de divulgar, a quem quer que seja, as perguntas que te fiz agora. Toda assustada, a velha ajoelhou. Beck está inocente, nobre Roma, Beck não relatou coisa alguma à senhorazinha, e ninguém veio aqui, salvo uma velada mulher, que não disse o nome. Nife falou com essa mulher? Sim. Após ler um papiro que eu lhe trouxe, ordenou introduzir a desconhecida, e despediu-me. A mulher escondia um volume qualquer sob o manto, mas, se era caixeta, não sei. Em seguida, por não estar distante da porta, parece-me que a senhorazinha pronunciou, Abracro. Súbita claridade fizera-se em seu espírito. Abracro, a Raitena, mantinha sem dúvida relações com o maldito e escondido sábio, por instigação deste, ela viera instruir Nife sobre a sorte que aguardava Horensebe, e lhe trouxera a caixinha com o veneno e a missiva que a acompanhava. Sob o império da sua insânia, a jovem mulher tinha obtido ou furtado o anel real que lhe abrira as portas da prisão. 1000 pensamentos, sanhudos e dolorosos, encontroavam-se no cérebro do moço sacerdote, sua alma, clemente e harmoniosa, estava ulcerada pelos zelos e temor que lhe inspirava o estado da mulher adorada. Destruir o miserável estrangeiro, que desencadeara tantas desgraças sobre o Egito, parecia-lhe obra santa. Assim, o chão como que lhe queimava os pés, porque, súbita lhe veio a ideia de que, se naquela mesma noite, se fizesse uma batida na casa de Abracro, ali seria talvez descoberto, se não tardar, ao menos um fio condutor. A chegada no palácio de Sargon, Roma expedira um mensageiro a Satati, rogando-lhe vir imediatamente, e o velho médico do templo, que já cuidara de Nife, prometera acorrer, logo que estivesse livre. Fiel à promessa, o velho chegou, munido de farmácia portátil, e, pouco depois, Satati, azafamada. Assim que entregou a enferma aos seus cuidados, Roma correu para o carro, que fizera atrelar, e, a toda brida, rumou para o palácio real, onde sabia que, nessa noite, Shinumotep estava de serviço. Encontrou o chefe das guardas em conversação com Hanseneb, que acabara de chegar, trazendo o anel real para ser entregue a Atazu, logo que despertasse, e lhe dar parte dos acontecimentos supervenientes. Ambos escutaram atentos as palavras de Roma, e Shinumotep exclamou, com a natural vivacidade: tem razão, é mister aprisionar imediatamente a feiticeira. Quem sabe, talvez ponhamos a mão na raiz de todo o mal, no Raiteno maldito. Os ímpios não contam ser tão depressa perseguidos, porque esta trama é obra de mais de um desses estrangeiros, que permanecem nossos inimigos, apesar de todos os favores com que sejam cumulados. Algum deles deve ter comunicado a Abracro a sentença pronunciada. Esse deve ser Tiglet, único dos Raitenos que foi imediatamente informado, observou Hanseneb. De resto, Abracro deverá confessar quem a mandou junto à pobre Nife, cujo estado doentio a torna irresponsável. Mas, apressa-te, Shinumotep, seria uma felicidade podermos anunciar à rainha que o culpado foi preso.
A notícia, de certo, atenuar-lhe-ia a cólera. Meia hora mais tarde, um destacamento de soldados, sob o comando de Antef, dirigiu-se silenciosamente rumo à casa de Abracro. Depois de cercada e vedadas todas as saídas, o oficial e uma esquadra nela penetraram. Roma não se equivocara, Tadar, surpreendido com Espazar e Abracro, foi preso, e o trio, acorrentado, conduzido à prisão. Atazu inteirou-se, com tanta surpresa quanto cólera, das ocorrências da noite. Um recado de Satati informará de que Nife reabrira os olhos, embora estivesse presa de febre violenta e delírio. Ao pensar que o miserável causador de tantos males a filha, e que com as impuras mãos quebrava tão jovem existência fugia ao castigo, o coração da rainha entumecia de impotente raiva. Assim, a notícia de que o verdadeiro instigador do mal estava detido, tudo quanto havia de crueza e sede de vingança no ânimo da orgulhosa soberana despertou, e implacável dureza coruscavaiu-lhe vibrante na voz, quando, após curto silêncio, se voltou para Senat e Hanseneb, que, humildes e silenciosos, aguardavam as ordens. De há muito, o impuro ídolo de Moloque empesta o Egito com a sua presença, mas, antes de ser destruído, acho conveniente oferecer ao Deus um sacrifício digno dele, o do seu próprio sacerdote. Providenciarás, Senat, para que, dentro de 3 dias, Tadar seja executado. Para esse réu, sedutor de príncipes egípcios, constitui ainda invejável morte o ser assado vivo entre os braços do seu Deus. Quanto a Espazar, será enforcado, e bem assim Abracro, e também Tiglete se for provada a sua conivência com os outros 2, e seus corpos serão abandonados aos corvos, porque ambos abusaram da minha confiança e pagaram com ingratidão meus inumeráveis benefícios. A ti, venerável profeta, eu agradeço, e bem assim aos teus confrades, a prudência demonstrada nesta circunstância, e aprovo as vossas decisões. Quanto ao furto do anel sinete, seja esquecido, porque a desditosa Nife está doente e irresponsável pelo que faz. 2 dias depois deste diálogo, imensa multidão estava reunida em árido vale confinante com o deserto. Ao centro de um cordão de soldados, erigia-se o sombrio ídolo Raiteno, já arroxeado pelo fogo que lhe roncava crepitante nas entranhas, e, a alguma distância, erguiam-se 3 patíbulos. Os prisioneiros haviam sido transportados sob a guarda de um destacamento, do comando de Antef, e, em atitudes bem diferentes, aguardavam a sua hora final. Sombrios, selváticos, porém resolutos, Tiglete e Espazar não demonstravam temor algum. Abracro, estupidificada, enlouquecida de terror, parecia haver perdido a compreensão das coisas. Tadar estava espantoso, horrendo de ver. Ao saber que destino o esperava, ódio e pavor tomaram-no, começava a duvidar da eficácia da sua ciência, e os sofrimentos faziam-lhe medo. Cômodo lhe fora fazer outros sofrerem. Apanhado de improviso, não pudera munir-se de um veneno que o subtraísse à tortura. Ao avistar o seu Deus incandescente, ficou como que dementado, rugindo, feito animal selvagem, olhos injetados de sangue, espuma na boca, rebolcava-se, fazendo soar as correntes e resistindo, com força sobre-humana, aos homens que o queriam pegar. Então, à ordem de um funcionário, foi trazido um gancho, com o qual o prenderam pela cintura, apesar de agarrar-se com fúria ao chão, suspendendo-o para lançá-lo na fornalha. Gritos, sem semelhança com a voz humana, sacudiram o eco das rochas, e fizeram recuar de horror a vultosa assistência aglomerada. Sob o peso de tal impressão, o enforcamento de Tiglete e seus companheiros passou quase despercebido. Do criminoso sábio, que condenara ao sofrimento e à morte tantos inocentes, só restou dentro em pouco um punhado de cinzas, mas, essas cinzas deviam reviver, séculos mais tarde, sob o nome de Richard Wagner, para vazar, em melodias selvagens e inarmônicas, todo o caos fervilhante daquela alma, despertar e seduzir, também, pelo feitiço do passado, seu discípulo de outrora. Semelhante ao marulhar das ondas, essas melodias, tão depressa insinuantes e voluptuosas, tão logo selváticas, feriram o ouvido do rei, que havia sido Orensebe, do alto do trono, estendeu a mão ao maestro desconhecido, e lhe aplainou a estrada.
Luís II não se dava conta da potência daqueles sons que evocavam a lembrança do palácio de Mênfis, com as rosas rubras e suas vítimas sanguinolentas, mas, o inconsciente despertou no soberano, fazendo-o buscar o isolamento, a lua e os perfumes entorpecentes. Foi uma dessas esfinges indecifradas que a ciência denomina um louco. Os incrédulos, eu o sei, sorrirão desdenhosamente ao ler estas linhas, que imaginarão fruto de cérebro enfermo ou fantasista, mas, o porvir dar-me a razão. Enquanto se obstinarem no seu orgulho e nas negações, os médicos serão impotentes ante as doenças da alma, tão inatingíveis e tão estranhas, e somente quando buscarem no passado a fonte do obscurecimento da alma do louco encontrarão a chave do enigma, e o mal poderá ser tratado na sua raiz, porque o presente é a continuação, a consequência do passado.